Gravação iniciada, eu espero. Não fez o barulhinho aqui que eu esperava. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que todo mundo fique feliz e se divirta à vontade com esse evento antes de mais nada, tá? Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bem, sejam bem-vindos à terceira edição da nossa querida Maratona Integradora de Inovações, tá certo? Já estamos aí indo para a terceira edição, isso reforça um pouco o que os alunos têm elogiado, têm gostado de participar desse evento, reforça as ações de extensão do nosso campus. Nessa brincadeirinha a gente já promove semana acadêmica, semana nacional, agora também a maratona está começando a enraizar no nosso campus, isso é muito bom, né? Isso tem trazido muitos resultados para a gente. A gente esse ano vai fazer um pouquinho diferente, vai aumentar o número de tarefas que vocês vão estar desenvolvendo, de artefatos, mas isso tem um bom motivo. Diego, gostaria de falar um pouquinho sobre por que é que a gente aumentou esse ano e o que é que vai ter de diferente? Sim, Cristiano. No primeiro momento, gostaria de agradecer já de antemão a participação, a presença de todos, né, que estão aí nessa nossa live de abertura, dos professores, os colegas Cristiano, Júlio Kelly, professor Márcio também, que estão nesse primeiro momento, né, participando deste primeiro dia. É bom colocar também que nos demais dias nós teremos a participação também dos professores Diego Armando e também a professora Isabela, né, eles vão estar cooperando, né, nessa ação que, como o Cristiano falou, está aí na sua terceira edição, né, e com novidades, né, Cristiano? A Sim. novidade é a ampliação do escopo, né, e tem uma justificativa para essa ampliação. A ideia é a gente estar integrando cada vez mais, né, as disciplinas e também continuar integrando as turmas. Então, por isso que a gente faz essa integração. As equipes, elas são formadas a partir de alunos de turmas diferentes, para que haja também, né, Cristiano, já adiantando esse ponto, uma troca de experiências. Então, não significa necessariamente que o segundo só vai aprender com o quarto período, o aluno do segundo só vai aprender, não. Todos podem aprender com todos. Então, o do segundo aprende com o do quarto período e o do quarto período, sim, aprende também com o do segundo período. Então, a ideia da gente mesclar alunos de turmas diferentes é para realmente ter essa troca, né, de conhecimentos, essa cooperação que é tão importante na sociedade em que vivemos, né, nesse contexto que nós vivemos, um contexto de uma sociedade em rede, de uma sociedade do conhecimento da informação, enfim, né, hiperconectada. A ideia de ampliar o escopo da maratona é nesse sentido. Então, já colocando de maneira bem clara para vocês, a gente vai estar integrando conteúdos, conhecimentos e competências nas áreas de banco de dados, né, Cristiano? Na área de engenharia de software, na área de construção de sites, programação de computadores e também uma introdução, essa participação também agora de segurança da informação. Então, a gente vai, dentro do escopo da maratona, da terceira maratona integradora de inovações, trabalhar com todas essas disciplinas que normalmente a gente vê, né, ao longo dos períodos aí, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, essa é a ampliação do escopo que a gente traz como uma novidade. A gente saiu do ponto em que a gente só envolvia banco e construção de sites, ou seja, a implementação de um modelo relacional do banco e os protótipos de tela para um site, né, a partir de um estudo de caso, de um problema a ser resolvido, e a gente agora vai ampliar, adicionando também a perspectiva da análise, colocando aqui a criação de um diagrama de casos de uso para representar aquele problema que precisa ser desenvolvido. Por quem? Pelas equipes. Então, cada equipe vai trabalhar, né, vai unir esforços no desenvolvimento de uma solução computacional para esse problema que a gente vai estar trazendo logo mais, né, Cristiano? Sim. Então, essa ideia de a gente integrar mais disciplinas, mais com o objetivo de desenvolver novos conteúdos, de uma maneira mais prática, mais integrada, entre essas disciplinas que são disciplinas chaves, né, centrais do nosso curso. Então, por isso que a gente decidiu estar ampliando, adicionando também a disciplina de engenharia de software, segurança da informação e também programação, que também não estava nas duas primeiras edições. A gente focava na parte de construção de sites e banco de dados. Então, por isso que a gente ampliou o escopo. Também, né, Cristiano, foi ampliado o prazo da maratona, a gente vai ter 4 semanas, e além disso, a gente vai ter mais um tempo entre o último encontro, o quarto encontro, e o momento da apresentação
das soluções por cada equipe e também a premiação que será feita logo em seguida. Então, teve sim uma ampliação do escopo, né, Cristiano? Mas a gente também ampliou o prazo para que fôssemos razoáveis, né, naquilo que a gente vai estar colocando para vocês como desafio. Então, encarem como desafio uma proposta que tem por objetivo engajá-los, motivá-los, integrá-los, né, e desenvolver, sim, competências. Então, assim, tem o componente do lúdico, né, de você ter o desafio de tentar vencer, né, a outra equipe. Isso também faz parte do processo, né? Isso traz uma ludicidade, engaja, né, traz uma motivação extra para os alunos. Então, nesse primeiro momento, essa seria a minha fala, né, para, de alguma forma, justificar a necessidade de ampliação do escopo da maratona, tendo em vista os objetivos que a gente vai conseguir aí atender, né, atingir com essa ampliação. Excelente, Diego. E tanto aumenta o leque de conteúdos, de conhecimentos que vocês vão estar integrando, que vocês vão estar praticando, como também o de mentores, de professores que vão estar acompanhando vocês. Na anterior a gente tinha um corpo menor, dessa vez a gente vai envolver toda a coordenação de informática. Então, todos os professores em algum momento vão estar acompanhando, tirando dúvidas. Opa, Valber chegou, deixa eu permitir aqui. Então, seja bem-vindo, Valber. Em algum momento, vocês vão ter possibilidade de tirar dúvidas com cada um dos professores. Então, a gente tem uma programação que já vai sugerir aqui quais são as etapas que vocês deveriam estar desenvolvendo a cada final de semana e tirando dúvidas sobre elas com a gente, tá? Então, para quem está no segundo semestre, é super novidade, né? O professor Diego já avisou aqui que já está começando a fazer a integração também de projetos nas suas disciplinas, o que é muito bom. Mas quando a gente passa por algo assim que integra várias e várias coisas desse jeito, é tudo novo, né? A gente não está acostumado com isso. Mas quando vocês estiverem lá na frente, vai ser muito mais tranquilo. Para a equipe não, desculpa, para o pessoal que está no quarto semestre, que já está participando pela segunda vez e vem num formato parecido, eles já estão um pouco mais tranquilos sobre o que esperam, sobre o que vai acontecer, né? Se você comparar com o pessoal que foi da edição anterior, que só participou de uma única, eles tiveram uma experiência e é diferente das turmas que não tiveram essa oportunidade, né? Então isso tem trazido um resultado muito bom pra gente, sabe? E eu espero que, sinceramente, agregue a vocês, na formação de vocês, da mesma forma que tem agregado aos que já participaram anteriormente, tá certo? Bom, e você, Julie Kelly, gostaria de falar um pouquinho também sobre o evento? Eu já conversei até com o pessoal um pouco do segundo período, né? Reforçando aquele convite que você foi fazer em sala, Cristiano. E eu só quero agora parabenizar todos esses corajosos que estão aqui, não é? E dizer que, ao final, eles não vão se arrepender de terem participado, muito pelo contrário, eles vão agradecer e verem aí toda a experiência que vão ter durante esse tempo, né? A gente tem essa parte, essa competição mais independente de quem ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, vão ver que a experiência vai ser aí marcante para todos. Então, sejam bem-vindos, não é? Primeiro lugar com o rolo de fix, olha só. Uma, a gente vai chegar nesse nível ainda, viu, Mar? Ainda vamos chegar. Vai ser um chocolate, Mar, viu? Ó, a barra de chocolate tá garantida, viu, Mar? Já foi prometido. Nada, Márcio já me deve chocolate, já tem umas 3 semanas. Então assim ele fala, viu? A provocação foi boa, viu, irmão? Tá certo. Olha aí, as promessas, a gente tem que trazer chocolate. Olha aí, já, o jogo virou, já queremos patrocínio do Quero Delivery. E agora? Pode ser. Aí, ó, tá vendo? Pode ser, a ideia é boa, viu? A ideia é boa. Não, a gente, quanto à premiação, todos vão receber, primeira coisa, todo mundo que participar vai ter o credenciamento, a certificação, por meio de certificado digital via Sispubli. Todos que participarem vão receber. Segundo, todas as equipes vão receber medalhas, uma para cada participante, dizendo a colocação que alcançaram. Tá? A gente conseguiu isso da última vez e isso já está garantido de novo. Então, vai ter as medalhas de quarto, terceiro, segundo e primeiro. Além disso, a gente espera que tenha uma mini celebraçãozinha no dia, né? Um coffee break para todos, né? Um coquetel para a gente poder comemorar esse momento tão marcante que é para a gente, tá certo? Agora, além disso, tá um pouquinho complicado. Talvez quando a gente tiver um apoio do Quero Delivery, o Compre Sem Fila, que tem o Isaías aí para dar um apoio para a gente conversando, negociando. Quem sabe a gente não cresce ainda mais aí, né? Mas com certeza, medalha, certificado e um coquetel para a gente comemorar
nós teremos, tá certo? Isso aí já tá Ano garantido. passado, Ilmar acabou com salgados tudo. Oi? Abafa o caso, rapaz. Ilmar é perigoso É demais. Cristiano conversando e Ilmar comendo. Cristiano comeu só 2 salgados. Ele já Eu disse lembro, eu aí, lembro. comida é uma bênção, mas eu entendo que a comida, ela gera intimidade, gera aquela união. Eu acho que é importante isso aí, irmão, viu? Comer juntos, melhor ainda, viu, irmão? Não seja Por egoísta. gentileza, só não coloque Márcio aí responsável por essa comida, porque senão não vai receber, não. Tá certo. Não, e são esses detalhes que mostram o carinho, tanto que vocês têm por nós, né? A participação, o compromisso. Olha, sábado tá todo mundo aqui vindo, né, para participar. E a gente também, o compromisso que a gente assume junto com vocês, né? Então, é o compromisso de nós, do Campus Tobias Barreto com a comunidade e da comunidade conosco. Isso é excelente. E aí eu vou querer agora ouvir as palavras do nosso prezado diretor, Márcio de Mello, a respeito da nossa terceira maratona, para a gente poder fazer a abertura formalmente. Prezado diretor. Então, eu gostaria de parabenizar esse grande evento, né? Nessa iniciativa aí do professor Cristiano, professor Diego, a professora Julie Kelly e todos os demais que participam desse trabalho, né? Eu vejo com bons olhos essa atitude, né? Porque isso, pelo que eu vejo, gera muito interesse, né? E essa experiência, né, de trabalharmos em conjunto, de trabalharmos com várias equipes, isso nos traz um cenário já do nosso cenário de trabalho, né? Do nosso, digamos, eu esqueci o termo agora, mas o campo de trabalho, para onde vocês vão agora, né? Porque vocês vão encontrar desafios, é o que você vai encontrar aqui, essa é a nossa proposta. Você vai encontrar outras equipes trabalhando em outros projetos. Então, tudo isso aí representa, de fato, o que vocês vão encontrar no mercado de trabalho, né? Então, só quem não vai ganhar nesse evento é quem não participar e não quiser participar, ou que não venceu a barreira da timidez, ou que não venceu a barreira do orgulho, né? Então, são as pessoas que não vão ganhar. Mas, pelo que eu vejo, pelo cenário aqui, todos nós vamos ganhar, né? E, inclusive, nós, professores. Não sei se vocês já ouviram, acho que é clássico, é o Máxima que diz que quanto mais ensina, mais se aprende. Então, esse é o nosso interesse, né? De ensinar a vocês, porque para ensinar, nós temos que obedecer um pré-requisito, que é estudar, né? Então, a gente estuda para explicar e aquilo ali fixa na nossa mente e nos traz tanto o conhecimento quanto o sentimento do pertencimento, né? Então, aquele sentimento de trabalhar, de gastar energia enquanto aprende, e depois, logo dessa fase, a gente traz aquele sentimento do empoderamento, que nós sabemos que nós podemos enfrentar as coisas, que é muito importante, né? Então, parabéns a todos vocês, alunos, que no sábado à tarde aqui estão todos participando, estamos todos juntos em busca desse conhecimento, né? Então, não se preocupem que os professores, eu estou falando para os professores, não vão se intimidar e dizer não sei nesse momento, mas eu garanto a vocês que eu vou pesquisar para explicar a vocês, né? Então, essa humildade é muito importante, né? O reconhecimento de que não saber, mas que está ávido a aprender. Então, estou muito satisfeito, muito alegre. Seja o terceiro de muitos hackathons aí, que a gente possa amadurecer e, inclusive, exportar essa ideia, mostrar, publicizar de que nós podemos e fazemos esses projetos, e que esses projetos sejam despontados aí, publicizados, tá certo? Então, parabéns a todos, essa é a minha humilde palavra, e faço votos de que tenhamos êxito nessa nossa tarefa. Um abraço a todos. Obrigado, Márcio. E Márcio falando, e eu lembrando aqui que realmente na segunda edição, por exemplo, foi quando a gente teve a participação de Julie Kelly, que estava há pouco tempo conosco na coordenação. Ela
estava até um pouco assustada sobre como é que seria, o que é que seria. E eu aqui, quem me conhece sabe que eu falo um pouco, parece que eu estou brigando, né? Quando eu estou falando às vezes, mas é só o meu jeito de falar, né? Que Márcio já me conhece das antigas, sabe que é meu jeito de falar. É Mas verdade. Na não é realidade, para esse ser meio rapaz é uma assustada flor, assim. rapaz. Não é isso que ele mostra, não. É uma flor, esse Ah, tá rapaz. certo, se você Eu sou diz. apaixonado por esse rapaz. Essa flor deve ser uma rosa mesmo, daquelas bem cheia de espinhos. Mas é isso, então foi bem bacana a participação. A gente esse ano, como eu disse, vai ter mais membros Lá aí, ele, tanto né? lá ele, também no júri. O professor Diego Armando vai estar com a gente aí, compondo a banca de jurados, né? Para poder avaliar os trabalhos. E como eu disse, todo o corpo docente vai estar aí acompanhando vocês, tirando dúvidas ao longo das próximas semanas. Bem, eu vou aqui agora passar para a apresentação da maratona. Aí ele saiu da tela cheia. Pronto, então a equipe organizadora dessa vez é toda a COINF, tá certo? Isso é ótimo, isso mostra como a coordenação de informática está abraçando realmente, e temos a presença do diretor, que é bacana também, porque isso reforça o compromisso como um ato institucional mesmo, um ato do campus, tá? E o que é que a gente vai falar hoje, né? Primeiro, vamos explicar o que é um hackathon, tá? Quem já participou da edição anterior já sabe do que se trata um hackathon, então não vai ter tanta dificuldade, tanta dúvida quanto a isso, mas para os novos talvez surjam algumas dúvidas, algumas perguntas. Quais serão as atividades que vocês vão desenvolver? E aí o pessoal que participou do anterior vai perceber que aumentou um pouco a lista. Quais serão os critérios de avaliação? Então, a gente alterou, claro, como tem mais artefatos que vocês vão estar construindo, a lista de critérios de avaliação vai mudar um pouco. Cronograma e local de execução, isso aqui você também vai receber essa apresentação juntamente com a cartilha, tá? E aí a etapa de formação das equipes, que sugestão de Diego, que vai ser acatada, a gente vai fazer depois de passar para a cartilha. Quando a gente passar para a cartilha, que a gente vai explicar qual é o desafio que vocês vão estar fazendo. Eu comentei aqui que na primeira foi o banco de talentos, na segunda foi uma hamburgueria. Qual será o desafio que a gente arranjou para vocês dessa vez, né? Bom, e o que é um hackathon? Um hackathon, Diego, você quer começar falando essa parte e eu faço a seguinte? Ou eu faço essa parte inicial? Não estou ouvindo. Minha conexão caiu, pessoal? Alguém fale aqui comigo. Estou ouvindo. Tá de boa. Ah, então Diego Silveira que deve ter tido problemas, né, na conexão, então. Oi, Cristiano. Você pode repetir novamente? Ah, então foi isso mesmo. Eu perguntei se você queria fazer essa apresentação, a explicação do que é o hackathon, e eu explico quando chegar na parte do cronograma. Ah, sim, posso sim. Então, pessoal, o hackathon, né, você vai apresentar, vai usar alguma apresentação agora, Cristiano, de Eu slides estou ou não? apresentando. Vocês estão... Eita, eu não compartilhei a tela não, foi? Não, ainda não. Que gafe. E eu Tudo certo que bem. vocês estavam vendo a minha tela. Tudo bem. Deixa eu voltar aqui então o slide. Juro, eu certo que vocês estavam vendo a minha tela. Peço desculpas. Então, por isso que eu falando, eu mostrando aqui, né? Então, repetindo aqui rapidinho. Então, a coordenação de informática, né? Vocês estão vendo aqui o nome de todos como organizadores. E aí a gente vai apresentar esta agenda que eu já falei para vocês, jurando que vocês estavam vendo. Peço desculpas pela gafe, né? E aí eu vou passar aqui para o professor Diego para ele fazer a explicação do que é um hackathon, tá? Pra gente ir, o tema é tão sigiloso, vai chegar já já, o tema já chega, tá? Então, Diego, pode apresentar aí o que é um hackathon? Pronto. Bom, como vocês podem perceber no slide, pessoal, a gente colocou uma definição bem sucinta do que seria o hackathon, né? É uma competição. Então, pelo termo competição, você já tem uma noção do que vai ser, né, a proposta entre equipes. Então, por isso que nós vamos estar fazendo aí a montagem dessas equipes, logo aí no final desse momento de hoje. A formação dessas equipes, ela vai ser a partir do segundo e do quarto período, então vão ser equipes mistas. Então, a equipe vai ter, cada equipe vai ter alunos do segundo e do quarto período, né? Com qual objetivo? Né? Desenvolver uma solução tecnológica para um problema que vai ser apresentado por nós nesta apresentação. Então, cada equipe vai se reunir ao longo dessas semanas para propor e também implementar, né, trazer uma solução para esse problema que a gente vai estar explicando. Então,
Diferencia um pouquinho da maratona, o hackathon, porque o hackathon normalmente ele tem uma ideia de uma sequência, né? Você vai lá durante, por exemplo, 12 horas, enfim, o formato que uma instituição vai seguir. A gente difere um pouquinho, porque a gente vai fazer na sequência, né? Ininterruptamente. A gente vai herdar um pouquinho da proposta do hackathon, de propor uma solução, mas a gente não vai fazer de forma ininterrupta, como outras organizações propõem, né? A gente vai fazer a estruturação desse evento, né, desse hackathon, nossa maratona integradora de inovação, ao longo de algumas semanas. Vão ser 4 sábados, né? E depois vai ter ainda mais uma semana depois, né, Cristiano? Uma semana e meia, para que vocês apresentem, cada equipe apresente a solução, né, para a banca de professores e para todos os alunos. E após essa apresentação, a gente vai ter a avaliação e a formação, né, do ranking, né, das equipes a partir dessa avaliação. Então, vai uma competição entre equipes, onde vocês vão estar desenvolvendo uma solução para um problema. Então, cada equipe vai ter espaço e vai ter também a mentoria, o apoio dos professores para apresentar uma solução. Então, o interessante dessa proposta é porque nós vemos, né, Cristiano, soluções variadas. A ideia é essa. Cada equipe, no âmbito das suas competências, das suas habilidades, né, das suas experiências, vai pensar numa solução para um problema que a gente vai colocar. Então, esse é o barato, né? Esse é o legal de uma maratona, de um evento como esse, um hackathon. É você perceber que cada equipe tem, sim, uma visão, né, um pensamento para um problema, para resolver um problema. E, com isso, a gente tem por objetivo aí incentivar ou fomentar o quê? A colaboração, que é uma das competências fundamentais na sociedade em que vivemos, ou seja, saber colaborar, saber contribuir no seu meio ambiente, no seu meio social, né? No seu local de trabalho, futuramente, quando vocês estiverem nesse momento. Aqui é enquanto estudante de sala de aula, mas sim tem a competência da colaboração. Ou trabalhar em equipe, obviamente, porque nós vamos formar essas equipes. Também é um ponto importantíssimo a gente instigar aqui a criatividade. Por que criatividade? Porque cada equipe vai pensar numa solução particular para o mesmo problema que é compartilhado por todas as equipes. Então, aí a gente percebe a criatividade das soluções que são apresentadas no evento, né, para ir no evento. E, obviamente, né, não menos importante, né, um dos pontos chave, né, é praticar, é realmente experimentar aquilo que vocês vêm aprendendo com os professores em sala de aula e consolidando e integrando tudo isso, né, porque aumentando o escopo, né, Cristiano, dos nossos colegas, a gente tem a oportunidade de também aumentar essa integração, aumentar a integração de banco de dados com construção de sites, com programação, com engenharia de software, com também segurança da informação. Então, tem um ponto importante, é a gente também potencializar essa integração dos conteúdos, das competências e habilidades que são desenvolvidas, né, ao longo dos cursos. Então, nessa integração, a gente vai ter aí o quê? Quais componentes, quais disciplinas? Banco de dados. Então, vocês vão ter, sim, que elaborar uma solução no contexto de banco. A gente já vai adentrar um pouquinho aqui, vocês vão apresentar, propor um modelo relacional de um banco de dados para dar suporte à solução que vocês estão apresentando. Então, o que vai ser cobrado aqui de banco de dados é um modelo relacional que vai dar suporte aos dados manipulados nessa aplicação que vocês vão estar propondo, apresentando. Engenharia de software, onde vocês vão fazer uma análise de quê? Do problema, e nessa análise do problema vocês vão estar, já estou adiantando um pouquinho, Cristiano, vou aproveitar esse slide e já adiantar, onde vocês vão analisar o problema que a gente vai apresentar e identificar quais são os atores, os papéis, né? Basicamente, no diagrama de caso de uso que a gente vai solicitar para vocês, o diagrama de caso de uso basicamente é quem faz o quê? E tem essa visão geral, né? Quem, ou seja, o ator, o papel, o personagem, né, faz o que no sistema? Seriam as funcionalidades, os requisitos funcionais. Então, vocês vão estudar, trocar uma ideia, dialogar com os membros da sua equipe para, daquela narrativa, né, do estudo de caso, extrair, né, os elementos de análise, né, que vão dar subsídios à construção de um diagrama de caso de uso, onde o diagrama vai mostrar para a gente quais são os atores, ou seja, os papéis desenvolvidos e quem faz o que nesse sistema. Esse o que seriam as funcionalidades, os requisitos funcionais daquela aplicação que a gente vai colocar para vocês logo mais. Na parte de construção de sites, vocês vão estar prototipando, ou seja, construindo as telas, as interfaces, que vão dar suporte, obviamente, né, à conclusão dos objetivos daquela aplicação. Então, a interface é o meio de comunicação, né, do usuário com a programação ali que está posta, né.
Vocês vão estar construindo, né, prototipando essas interfaces essas telas, a partir dos conhecimentos que vocês adquiriram e estão adquirindo ao longo do curso, né? HTML, CSS, depois o professor Cristiano pode também complementar essa definição, do pessoal e demais professores também. Programação, a gente colocou como novidade aí, vocês vão estar também fazendo o desenvolvimento, né, desse back-end aí, né, no nível inicial ainda, né, Cristiano? Não é completo, né, mas já vai ter uma iniciação, né, nessa programação a partir da linguagem JavaScript, TypeScript, e também a gente achou por bem também inserir aí, dada a importância, né, a disciplina de segurança da informação, onde vocês vão estar pensando requisitos de segurança que vocês já precisam estar se preocupando nesse momento. Então, com relação a essa aplicação que eu vou propor, quais requisitos de segurança a gente está pensando em implementar, em adicionar para realmente trabalhar essa questão da segurança da informação, que é crítica, né? Em todas as aplicações, pessoal. Não dá para a gente pensar uma aplicação, né, seja ela qual for um site, um app, enfim, uma aplicação desse top, sem a gente não levar em consideração os requisitos de segurança da informação que precisam ser atendidos. Então, essa é a nossa ideia, uma competição entre equipes, né, para a gente fomentar colaboração, trabalho em equipe, criatividade, prática, integração, envolvendo todas essas disciplinas que foram citadas aí. Mais algo, Cristiano, por hora está... Vou só acrescentar duas coisas. O professor explicou muito bem, né, como é que funciona um hackathon, né, como é que vai funcionar o nosso hackathon. E só para acrescentar, né, um hackathon, ele pode ter de 12 horas a muito mais horas, né, fechando, inclusive, alguns acontecem de 3 dias, 4 dias consecutivamente, só que o nosso campus não tem como ofertar hoje, nesse formato, porque quando a gente diz assim, que passa de 12 horas, né, é um evento de 24 horas ininterruptas, 48 horas ininterruptas, a gente tem que oferecer de alguma forma a alimentação, a acomodação, local para descanso, né, com camas ou com a possibilidade de colchonetes, né, ou sacos de dormir. Tem eventos lá em São Paulo que os próprios participantes têm que levar o seu saco de dormir, porque vai colocar em algum canto e vai ser ininterrupto. Vão ser 3 dias, 72 horas. A gente não tem como fazer isso hoje nesse formato assim ininterrupto, porque a gente não tem condições de acomodar todos lá no campus para fazer isso. Então, depois de muito pensar e muito discutir, e também a gente não tem condições de interromper todas as atividades por um período muito longo, a gente chegou nesse formato, né? Onde a gente executa com vocês aos sábados, e aí a gente vai, boa tarde, Isaías, a gente vai tá acompanhando, tirando dúvidas, e vocês vão estar livres para em outros horários também se encontrarem, seja no campus, seja online. Então fica aí a sugestão, fica a dica, as equipes podem montar um grupo de WhatsApp para melhor se organizar, eu recomendaria. No ano passado a gente criou as equipes, não foi? Eu não tenho como garantir se eu posso criar, porque eu não sei se eu vou ter o WhatsApp de todo mundo. Mas ao final a gente pode conferir aqui, e se eu tiver eu consigo criar todas as equipes, tá certo? No ano passado me deixaram no vácuo? Não, Ilmar, a gente criou as equipes, só que a gente demorou um pouco. Acho que o evento foi no sábado, e eu só pude criar as equipes na terça ou foi na quarta-feira. Foi na terça ou na quarta-feira, ou seja, não tive condições de fazer no final de semana. Aí na terça ou quarta-feira a gente criou os grupos, se eu bem me lembro. Só não lembro se foi a gente mesmo que criou ou se vocês criaram e incluíram a gente. Eu estou na dúvida quanto a isso. Mas assim, minha sugestão é essa. Criem os grupos para que vocês possam se comunicar melhor, tá certo? Então, você não, alguns participantes do meu grupo. Ah, tá certo. Isso que o Mar falou é uma coisa interessante, uma coisa importante. Cuidado para não ficarem muito no silêncio ou muito só reativos, aguardando que os outros falem, que os outros encabecem, que os outros digam como vai ser, porque todos vocês são alunos. Então todo mundo vai estar com suas inseguranças, com dúvida de como é que vai ser. Então assim, tomem a frente, tá certo? Então se vocês verem que o grupo está meio parado, alguém diga, pessoal, vamos lá, né? Não deixe que fique muito no vácuo, muito parado quanto a isso, tá? Bom, vou agora dar sequência aqui, tá certo? Atividades a serem desenvolvidas. Posso explicar essa parte aqui, Diego? Pode sim, Cristiano. E eu agradeço aí o seu adendo, né? Falando da nossa reescrita, né, do formato, tendo em vista as limitações de infraestrutura, enfim, né, outros componentes. Então, veja a importância e o cuidado que a gente tem tido, né, Cristiano, o fato da infraestrutura, nesse momento, não permitir, não significa que a gente não pode adaptar. Né, isso. Então, a gente teve esse cuidado de adaptar para não privá-los dessa oportunidade de aprendizagem. Então, esse foi o nosso olhar, né, Cristiano, logo no início, né?
a gente não tem condições de fazer dessa forma, mas a gente pode fazer de uma outra forma, né, um outro formato, mas com a mesma essência do evento, para que realmente vocês tivessem essa oportunidade. Então, só fechando mais ainda esse ponto, Cristiano, pode dar sequência. Quem está no quarto semestre teve mais oportunidades de ver na prática aquilo que a gente sempre diz. Você modelou um banco de dados, fiz um banco de dados modelado, você ainda não domina. Fiz as classes de um sistema, eu ainda não domino isso. Ah, mas eu fiz a listagem dos requisitos de segurança para um sistema. Tá, mas você ainda não domina. Por quê? Não basta fazer isso uma vez ou duas vezes. A prática, né, a recorrência dessas atividades é que vai alimentando na gente as informações, os conhecimentos, cria o nosso feeling para entender como as coisas funcionam no sistema computacional. Então, a equipe não, né, a turma de Ilmar, Isaías, Eliane, Matheus, que já pegaram com a gente outras disciplinas, né, eles já vêm percebendo isso aos poucos, que é justamente o quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente imerge nesse tipo de conteúdo, que a gente aprende. Então, quem já está na segunda edição, já está tendo a oportunidade de fazer uma segunda imersão, além da disciplina de projeto, que também já proporciona isso. Mas já é diferente a pegada, quando você vai para uma disciplina de projeto, quando você vai, é cobrado que faça isso, em relação a quem nunca teve que fazer esse tipo de prática antes. Então, o pessoal que está no segundo semestre aí, sintam-se privilegiados, porque vocês já estão vendo um pouco de como vai ser a prática no dia a dia numa empresa, tá? É mais ou menos no mesmo esquema, tá certo? Bem comum em disciplinas como projeto de informática, tá? Então, aproveitem para absorver, aprender ao máximo com a gente, tá certo? Bom, e quais são as atividades que vocês vão estar desenvolvendo ao longo desta terceira edição? Primeira coisa, como o professor Diego colocou, a gente vai começar entendendo do que se trata o problema. A gente vai apresentar aqui o problema ou desafio que vocês vão ter para desenvolver, tá certo? E aí vocês vão primeiro ter que compreendê-lo. Depois dessa compreensão, aí sim vocês vão começar a modelar os atores e as funcionalidades básicas do sistema. Quem está no segundo semestre não viu ainda engenharia de software, tá certo? Não se preocupem quanto a isso. Essa tarefa pode ser muito bem encabeçada pelos alunos que estão no quarto semestre. Por isso que as equipes são mistas. Senão a gente estaria sendo injusto com o pessoal do segundo semestre que não viu essa parte, né? Então, não se preocupe que vocês vão ter os colegas aí que estão no quarto semestre para estar apoiando. Eu posso e eu devo encaminhar para vocês depois, caso esqueça, podem me dar um puxão de orelha lá no grupo que eu mando, um guia com as orientações do básico disso aqui para vocês que estão no segundo semestre também. Ah, professor, eu quero ver, eu queria entender um pouco dessa parte de engenharia de software, de como é que é essa modelagem, diagramação de caso de uso e por que a gente faz isso. Não tem problema, a gente tem material sobre isso, a gente encaminha para vocês, para quem tiver interesse, tá? Só lembrando que as atividades escolares durante a semana não vão ser interrompidas. Ótima pergunta, eu vou responder já já, viu, Fabrício? Então, as atividades, elas não vão ser interrompidas. Então, lembrem-se que vocês ainda têm que dedicar tempo para as disciplinas que vocês estão cursando, tá? Mas, organizem-se para terem momentos fora dos sábados. Vocês podem dividir as tarefas entre si, marcar momentos para se reunir via Google Meet ou conversar lá no campus entre vocês, tá? E irem desenvolvendo. Fabrício perguntou, vou poder usar React no front-end ou obrigatoriamente HTML, CSS, JavaScript? Então, Fabrício, essa pergunta é o seguinte, como geralmente o pessoal do segundo semestre não viu ainda frameworks, se a gente passasse qualquer framework, mesmo o Bootstrap que vocês veem no terceiro semestre, que é bem simples, eu estaria criando uma desvantagem, né? Porque vocês porque quem não viu nada disso, ficaria em desvantagem em relação a quem estivesse utilizando. Então, o que é que a gente geralmente faz? A gente cobra que faça utilizando o front-end como básico, por causa disso. Mas eles também não viram engenharia. Então, Jadson, só que no caso de engenharia, eles vão estar com vocês do quarto semestre. Então, vocês do quarto semestre vão estar encabeçando essa parte de engenharia de software, a diagramação, tá? E eles vão poder participar mais da parte do front e do back. Então, se eu chegar e dizer bem assim, que no front, pode colocar frameworks, né? Foi uma coisa que a gente perguntou muito. Será que a gente libera? Se a gente liberar, a gente sabe que alguns vão ter mais vantagens do que outros. E a gente pode até discutir isso depois lá na Coinf e mandar no grupo para vocês, tá? Mas no front também. React é bem... Cara, eu tenho certeza, e o pessoal tá louco para aprender, tá? A turma do segundo semestre tá doida para aprender mais e com certeza eles vão gostar de conhecer o React. Mas o meu receio é de que isso dificulte para alguns deles para participarem. Bootstrapzinho é bem, se o CSS puro é complicado. Então, o Bootstrap também facilita, né? E a gente tem material sobre isso.
mas não sei se em 1 ou 2 semanas eles vão conseguir pegar. Talvez a gente possa pensar para a quarta maratona, fazermos uma oficina antes com o React, com o Bootstrap, com algumas opções, e aí sim liberar. Porque aí vai ser mais justo para todos, tá certo? Porque o que a gente vê? A gente vê que o pessoal do segundo semestre vão poder contribuir principalmente na parte de banco e na parte de front, né? E entrar aqui no back também. Isso aqui principalmente é para o segundo semestre, porque apesar de que todo o quarto semestre já está utilizando Node, né? Já está fazendo o back com TypeScript, não era previsto inicialmente no curso deles. Por isso que a gente não poderia obrigar. E a gente colocou isso aqui pensando no pessoal do segundo semestre, porque a gente já estava planejando isso aqui desde o final do semestre passado, tá? Ó, tá aí a dica de Ilmar. Ele tá sugerindo aqui o Bootstrap, né? Porque o React vai ser realmente um pouco mais complexo, mas que o Bootstrap pode ser mais fácil de entenderem. A gente pode fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar em aberto. Quando terminar aqui o evento, eu vou conversar com a Coinf sobre a possibilidade de inserir o React ou o Bootstrap como um framework de front-end para vocês, tá certo? Diego, deixa eu anotar aqui. Eu ia dizer para Diego anotar, mas acho que eu consigo anotar em algum lugar. Deixa eu achar papel aqui. Discutir framework para front-end. Vou colocar aqui. Discutir framework. Espero que eu entenda isso aqui depois. Front-end. Tá, então eu vou levar essa sugestão para a Coinf, a gente vai discutir se pode ou não, tá? Então, por enquanto, e esse back-end pode framework também? Pronto, excelente pergunta de Matheus, né? Então, deixa eu continuar aqui a lista que eu já vou falar dessa parte. Então, para modelagem, diagramação de casos de uso, como vocês estão vendo, é só o que a gente vai cobrar, tá? O diagrama de casos de uso. Isso aqui, como o pessoal do segundo semestre não viu ainda, a gente vai disponibilizar material com videoaulas, mas o ideal é que o pessoal do quarto semestre encabeça essa parte, tá certo? Justamente porque eles não viram ainda. O pessoal do segundo semestre vai poder participar bastante dessa parte da modelagem dos dados e do front-end. Só que aí entra mais uma vez a necessidade do quarto semestre. Porque, como eles estão fazendo esse banco de dados agora, por mais que a professora Julie Kelly, eu tenho certeza que ela está fazendo um excelente trabalho, o que eu e Diego já percebemos, é que é necessário tempo e modelagem de vários sistemas para você realmente entender como funciona. Então eles devem estar fazendo aí já um segundo, um terceiro modelo com a professora Julie Kelly, mas só não vai ser suficiente. Então, o pessoal do quarto semestre vai ajudar aqui também. Então, eu sugeriria que o pessoal do segundo encabeçasse essa tarefa com a tutela, né, a supervisão do pessoal do quarto, para ver se está ok realmente ou se está fugindo de como deveria ser, tá? O CSS não chegamos a ver ainda. Raíssa falou que ainda não começaram a parte de CSS. Eu acredito que a professora deve estar por começar já, né? A tarefa vai ter aí umas 4 semanas. Não sei se vai dar tempo de vocês se aprofundarem, mas com certeza a participação de vocês na construção do front, juntamente com o pessoal do quarto, talvez ajude nisso aí, tá? Então, se vocês não viram ainda a parte de CSS, não se preocupe que vocês vão estar trabalhando aí junto com o pessoal do quarto semestre. E aí, mais um motivo, viu, de por que cobrar esse básico. Porque se o pessoal, viu, olha só, se o pessoal não viu ainda, não aprofundou em CSS, que dirá se a gente trabalhar com um framework antes da pessoa entender o que é um CSS. Percebe aí o desafio? E a gente aqui no curso, a gente evita criar vícios, né? A pessoa entender como funciona somente por meio de framework, somente por meio de ferramentas, e não entender o que está por trás do framework, o que está por trás daquelas ferramentas. Então, mas a gente vai discutir isso, tá? E a gente responde para vocês depois como é que vai ficar a questão do front-end. Já se colocou, o banco de dados é para criar também ou é só modelagem? Jadson, aqui a gente está pedindo só modelagem. Aí eu vou comentar o que Matheus falou. E se a pessoa quiser criar o banco e fazer rodar e funcionar no dia? Excelente, você pode criar o banco, integrar com o back, fazer tudo funcionar. A gente não está cobrando. Qual vai ser o diferencial aqui? Em caso de empate, a gente vai seguir a mesma regra do ano passado. Em caso de empate na pontuação, a gente vai primeiro olhar quem cumpriu mais os requisitos. Então, quem cumpriu mais a lista, seguiu a regra, ganha, em caso de empate. Se mesmo assim, poxa, todo mundo fez tudo que estava ali, aí a gente olha o que a pessoa fez a mais, tá certo? A ordem é essa. A gente vai fazer a pontuação. Em caso de empate na pontuação, a gente olha quem cumpriu mais à risca tudo que foi pedido.
Se depois disso empatar, aí a gente olha quem fez a mais. E aí sim, nessa última etapa, que é bem distante, né? É que a gente olharia a questão de que integrou com o banco, fez funcionar o banco, tá certo? Mas a gente não vai cobrar aqui. Aqui, inicialmente, é só modelagem, tá certo? Igual como foi no ano passado. No front-end, né? Como a gente já falou aqui, a gente mais uma vez está tentando trazer sem a questão de um framework, porque vocês não viram ainda. E aí a gente tem mais um desafio, né? A colega já colocou aqui que nem todos viram ainda CSS. Ainda estão estudando HTML. Mesma coisa, eu vou passar para vocês material sobre isso aqui, tá? Então, na cartilha eu não coloquei esses links, mas eu vou compartilhar depois, eu vou incluir na cartilha links de videoaulas anteriores nossas que vocês podem utilizar. É bom quem não viu o framework ver agora. Então, Matheus, mas aí como eu falei, a gente toma cuidado para não criar certos vícios da pessoa se acostumar com o framework, né, porque é mais fácil, porque fica mais bonito rapidinho, e não entender o que está acontecendo por trás do framework, né? Aí esse é um desafio que eu vou conversar com a coordenação. Deixa que a gente retorna depois, tá? Pois é, senão vocês não vão entender o que está acontecendo ali por trás. E aí vocês não sabem como fazer para adaptar o que está acontecendo no framework, o que está acontecendo naquela ferramenta, porque vocês não entenderam como ela funciona. Bom, e do back? Vocês estão vendo aqui que esse ano entrou também a questão do back-end que não tinha antes, tá? Então, no ano passado era só a questão da modelagem do banco e do front. Esse ano a gente entrou mais algumas coisas, né? E o que a gente está cobrando aqui do back? O básico. Então, a gente só pede aqui as classes iniciais do sistema em JavaScript ou TypeScript. Vocês escolhem aí qual vão utilizar aí junto com o Node. A gente já espera que vocês façam com o Node. Por quê? Porque o pessoal do segundo semestre aqui encabeçaria essa tarefa, então de qualquer forma já ia ser com o Node, porque é para experimentarem, para testarem o que estão aprendendo em programação. E por coincidência, praticamente todos os alunos aqui do quarto semestre optaram por usar o Node também no back do projeto. Então, apesar que eles viram o back com Java, eles avançaram para a área também de Node, né, com Node, e não vejo um empecilho de fazer isso aqui. E aí, Matheus perguntou, professor, no back-end, posso utilizar frameworks? Aí entra aquela regra que eu já disse para vocês. Se não houver uma restrição, então está liberado. Tá? Então, para front-end, vocês vão ver na cartilha que tem uma restrição. Agora, para o back-end não tem restrição. Então, se não tem restrição, vocês podem utilizar um ORM, vocês podem utilizar algum framework para integração, para autenticação, o que vocês quiserem. Tá? Então, agora o que a gente vai cobrar aqui? No mínimo, as classes iniciais do sistema. Quais são as classes iniciais? As classes entidade, que vão representar o que está no banco, e as classes que integrariam com o banco. Né? Eu acho que você... Aliás, não vamos nem cobrar essa parte de integração com o banco, talvez, porque o pessoal do segundo semestre não está vendo essa parte ainda, eles vão ver no terceiro. Mas as classes iniciais, as classes que representariam a tabela, vocês conseguem fazer. Tá? Então isso é o mínimo que a gente vai estar cobrando aqui, tá certo? E o último item aqui, identificação de requisitos de segurança. Vocês vão construir uma lista dizendo quais são os requisitos de segurança do ponto de vista de vocês para esse tipo de aplicação. Quais são os critérios? O que é que eu tenho que tomar cuidado? Claro que eu não vou poder falar agora para não dar ideia já, né? Mas quais são os critérios que vocês vão adotar? Né? Olha, tem que ter cuidado quanto a isso, quanto a isso, quanto a isso. E quais são as medidas que vocês vão tomar? Ah, vamos implementar isso, vamos implementar isso, vamos fazer isso por questão de segurança. Então, essa é o último item que vocês vão estar elaborando durante essas 4 semanas. Então, vocês estão vendo que aumentou, cresceu um pouco, né? A nossa lista de tarefas, de demandas, aumentou também o tempo. Aumentou o número de professores que vão estar acompanhando vocês, para que a gente possa também dar conta disso. Não é tão simples assim, né? A gente está envolvido. Quem já participou de ações começantes sabe que o professor também está 100% naquele momento ali concentrado com vocês, com cada uma das equipes, né? Então, isso demanda muito de vocês e da gente, tá? As regras de negócio também, Jadson perguntou, perfeito, vocês podem listar as regras de negócio, mas só da parte de segurança, tá? Então, da parte de segurança, vocês podem listar. Não precisam listar do restante. Tá certo? Então, quem quiser listar, né, citar as regras de negócio e como vai ser implementado quanto à lista de segurança, requisitos de segurança, fique à vontade. Quem vai estar revisando isso com vocês? O professor Diego Silveira, que é o professor da disciplina de segurança da informação. Tá? Vocês vão perceber, né, quem já está aqui há mais tempo sabe disso, apesar de que as disciplinas rodam por todos nós, né? Então amanhã posso ser eu que estou com segurança, amanhã uma disciplina de programação pode estar com o professor Diego. Apesar disso, geralmente tem uma pessoa que geralmente lida com aquilo, né? Pera aí, viu, pessoal? Deixa só... Pior que eu não tenho nem como colocar como modo avião, senão vai cair ali, aqui. Deixa eu só tirar o áudio aqui para não ficar atrapalhando, caso alguém me ligue de novo. E não tá deixando tirar o áudio completamente. Que bacana.
Pronto, voltei aqui então. Então agora eu acho que não vai mais atrapalhar aqui as ligações. Peço desculpas. Então, essas são as atividades que vão estar desenvolvendo ao longo desse período. Vão entregar o quê? O front-end, né, o conjunto de páginas que seriam o aplicativo web, o back-end, a modelagem dos dados, né, o modelo relacional, a modelagem dos usuários, dos atores e das funcionalidades, que é o diagrama de caso de uso, e a lista de requisitos. Tá? Professor Diego Silveira, gostaria de acrescentar algo aqui? Não, Cristiano, pode seguir. Perfeito. A professora Julie Kelly também vai estar participando com a gente, apesar de que ela não tem turmas envolvidas, mas ela proativamente ela quis participar também para justamente estar criando esse know-how em toda a COINF, né? Então todos conhecerem, entenderem como é que funciona uma maratona, até para a gente poder promover mais e mais desses eventos. Então agradeço aí a participação dela, né? Se ela quiser depois comentar alguma coisa sobre algo aqui, viu, Julie? Você pode falar também, tá certo? Quer comentar algo sobre a lista de tarefas? Por enquanto, tranquilo. Por enquanto, não. Perfeito. Bom, seguindo aqui então, vamos agora falar da avaliação. Da mesma forma, como foi feito no ano anterior, a gente vai ter uma lista de critérios que vai ser dividida entre nós. Então, eu, professor Diego Silveira e professor Diego Armando, vamos estar avaliando cada um grupo desses critérios. Tá? Então, não há uma sobreposição diária. Então, o professor Diego Silveira vai avaliar alguns critérios, eu vou avaliar outros, e idem com o Diego Armando. E quais são esses critérios? Quanto ao diagrama de caso de uso, a gente vai pontuar em até 3, né? Sendo um ponto para incluir todos os atores que acessarão o sistema. Né? Quem são esses atores? Não sei. Vocês vão ter que descobrir a partir da definição, da descrição do sistema, né, do problema, quais são os atores necessários, e a gente vai verificar se o diagrama de caso de uso atende e inclui todos eles. Se incluir, um ponto. Parcialmente, dá nota parcial, né? Geralmente a gente atribui 0, meio ou 1, né? A gente só quebra mais se realmente for necessário. Então, parcial ou completo, né? Inclui todos os casos de uso necessários para o sistema, mesma coisa, né? Então a gente vai olhar, incluíram quais casos de uso? Esses casos de uso contemplam tudo o que é pedido no problema? Lembrem-se sempre disso, pensando no problema. Foi apresentado um problema, vocês vão apresentar uma solução, foquem principalmente em apresentar tudo o que é necessário para resolver o problema como está no texto. Professor, e se eu quiser fazer a mais? Pode, não tem problema. Mas lembre de atender primeiro o que está sendo exigido no problema, tá? Emprega os elementos de um diagrama UML corretamente, então representou corretamente atores, representou corretamente os casos de uso, anotações e ligações? Se sim, de 0 a 1 também, tá? Então, 3 pontos aqui para o diagrama de caso de uso, mais 4 pontos para a parte da modelagem relacional dos dados. Então, a gente vai verificar se possui todas as entidades que são necessárias para atender a demanda do sistema. As ligações e chaves estrangeiras estão dispostas corretamente? Julie, eles já chegaram a ver essa parte de modelagem relacional lá em banco de dados? Já sim. Perfeito. Então, Já viram o conceitual e o lógico, né? Que no caso, eles já têm condições de... Já viram normalização também. ótimo. Perfeito. Então, já estão... Então, é como eu costumo dizer, já estão expertos, né? Já são especialistas, já pode passar para eles a tarefa, o dever de casa, né? Então, vocês vão verificar se possui todas as entidades necessárias, se as ligações chaves estrangeiras estão dispostas corretamente, se existem atributos suficientes com os tipos de dados corretos, tá? Então, a gente vai verificar tudo que é necessário para que esse problema seja cumprido. Está aqui nesse diagrama? Se faltar alguma coisa, a gente vai comentar, claro, né? Se não faltar, ótimo, um ponto. Seguem as formas normais estudadas, então veja aqui, como o professor Júlio Kelly colocou, né? A questão de normalização. Então, cumpriu esses 4 itens? 4. Cumpriu parcialmente? O professor vai atribuir para cada uma delas a nota correspondente, tá certo? Tem algum deles aí que já perderam, inclusive, um pontinho na prova porque colocaram a chave estrangeira na tabela errada. Então, já estão um pouco treinados aí. Bom, eu sempre digo isso, o fracasso ensina muito. Se errou, aprendeu, filho. Mesmo. É o que eu disse, esse pontinho aí, eles vão lembrar até o resto da vida agora. Com muito amor, a professora Júlia. Às vezes a gente acerta, mas não acertou porque está sabendo realmente o porquê. A gente acertou porque parece com outra coisa que a gente fez antes, a gente repetiu o que fez antes, mas não entende. Quando a gente erra, a gente tem a oportunidade de aprender agora o porquê que não é daquele jeito, né? Então a gente vai ter esse mesmo momento aqui, né? Então a gente vai fazer esse feedback para vocês.
Isso mesmo, mais um momento que eles vão ter oportunidade para serem aí analisados por profissionais, né? Exato, E excelente. é o que às vezes o que eles sempre acham difícil, né, ver um problema e já saber criar o modelo, mas eu sempre vou falando, a cada momento vocês vão construindo novas ideias, né, o feeling que Cristiano falou. Então não é porque vocês viram a disciplina que vocês já vão estar aptos a criar um banco aí. Então, são coisas que vocês vão estar, né, sempre a cada dia adquirindo novas e novas e novas experiências e adaptando aí, e mesmo coisas que a gente acha que está perfeita, mas às vezes no dia a dia sempre vai estar ensinando também a gente. Excelente. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Tenho certeza que ajudou o pessoal a entender mais ainda, né, o que a gente está fazendo aqui. Bom, e aí, quanto aos requisitos de segurança? Nessa parte aqui, como está entrando agora, é a primeira vez que a gente trabalha com esse item, a gente colocou somente um itemzinho aqui, que é a questão da lista de requisitos. Está listando os requisitos de segurança essenciais? Tem tudo que esse sistema realmente precisa nessa lista? Se sim, um ponto. Se não, vai receber uma nota parcial, tá certo? Agora, quanto ao front-end, né, a parte do aplicativo web, né, o que a gente chamou ali, né, o HTML e o CSS, né? Então, segue corretamente a estrutura de tags e páginas em HTML? Se segue corretamente, um ponto, né? Usa adequadamente o CSS na formatação, e aí o pessoal já comentou, né, que ainda não entrou nessa parte do CSS. Eu vou passar um material de apoio, como eu disse, e vou conversar com a professora Isabela, que está trabalhando com esse construção de sites, né? Ou é você, Júlia? É Isabela, nessa turma é Isabela. Pronto, eu vou conversar com ela até para ela fazer depois um ou dois momentos com vocês, só para pelo menos introduzir já a parte de CSS, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Ela não vai ter tempo, claro, em 2 aulas trabalhar todas as propriedades, mas de antemão já digo que não tem como no nosso curso a gente trabalhar todas as propriedades de CSS. Quem foi meu aluno aí de construção de sites 1 e de construção de sites 2 sabe disso, né? Que eu sempre digo isso. A gente vai mostrar um terço, um quarto, né? As propriedades mais importantes. O todo vocês vão ver procurando documentação, né? Não tem como a gente abranger isso tudo no curso. Não, só se a gente fizer um curso inteiro de técnico só de front-end. Aí eu acho que talvez consiga abranger bem mais, que não é nosso objetivo aqui. E, por fim, segue a filosofia primeiro dispositivo móvel, até porque hoje eu acho que já está em 60% ou mais dos acessos web são feitos por dispositivo móvel. Não é mais o primeiro lugar, não é mais para computadores, né? Apresenta uma boa experiência de usuário, ou seja, é fácil dele cumprir a tarefa no seu aplicativo, ou ele é obrigado a lembrar de muitos detalhes, ou ele tem que clicar em muitos lugares. Não é fácil. Você está realmente seguindo uma prática que gere algo fácil, compreensível para o usuário, né? E aí eu posso até falar um pouquinho mais sobre isso em outro momento, né? Não vou me estender muito agora. E por fim, resolve o problema que foi proposto. Veja que eu sempre falo, o tempo todo estou falando, resolve o problema, você tem que se acostumar com isso. Foco principalmente no que o problema pede, tá? Então, o que o problema está pedindo? Está sendo implementado? Está aqui no meu website? Está aqui no meu aplicativo? Se sim, ótimo. Ó, já te colocou aí, ó, UI e UX, perfeito. O pessoal juntou as áreas, né, de experiência de usuário com interface de usuário. Então, eu até já falei para os alunos, a gente talvez lá para frente na semana nacional, a semana acadêmica está muito em cima, né, mas talvez a gente faça alguma oficina aí da parte de experiência de usuário e interface. Isso aí seria ótimo, né? Vamos ver se a gente consegue. Eu acho mais fácil para a semana nacional do que para a semana acadêmica. Que geralmente essas loucuras eu que me meto, né? Mas eu tô lascado de coisa para fazer ultimamente. Mas a gente vai fazer alguma oficina sim, tá certo? Então, esses 3 itens aqui para pontuar do front, somando mais 3 pontos. No back, inclui todas as classes e entidades presentes no modelo relacional. Então, para cada tabela que você colocou no modelo relacional, eu tenho uma classe, entidade. As classes possuem os atributos com nível de acessibilidade adequado, se é público, se é privado. Aí vocês vão ver um pouquinho mais aí com o tio Diego Armando que está mostrando para vocês isso, né? As classes possuem métodos toString e os getSets definidos para cada atributo privado. Se sim, se cumpre tudo, até 3 pontos, né? Se não, vai receber nota parcial, tá certo? E aí, o último elemento, que é a integração entre o front e o back, né? Para fazer essa integração entre front e back, a gente já fez com a turma do 4º semestre meio que uma oficina na disciplina de projeto de informática, né? Tá aqui mais um motivo de porque a gente trouxe logo aquela questão do jQuery, né, para vocês, para que vocês pudessem fazer essa parte em Ajax, tá certo?
Para o pessoal do segundo semestre, mesma coisa, eu vou liberar o material para quem tiver curiosidade. Minha sugestão, não tentem abraçar o mundo. Vocês vão ver que a gente vai passar material para quem tiver curiosidade, quem tiver interesse. Mas lembre-se que vocês ainda vão estar tendo as atividades escolares normalmente, tá certo? Junto com os projetos aqui. Então, não dá para vocês só aprenderem tudo. Então, quem está no segundo semestre, talvez não dê tempo de aprender tudo e não é o objetivo. O pessoal do quarto semestre está aqui justamente para fazer uma parte das tarefas que vocês não vão conseguir, que vocês não vão estar aptos ainda, e vocês vão estar desenvolvendo outras, tá? Vocês vão trabalhar em equipe, e uma equipe tem isso, de pessoas com níveis de habilidades em tecnologias, em ferramentas diferentes. E aí, distribuam as tarefas entre vocês, levando isso em consideração, tá? No total, esses critérios aqui somam 15 pontos. Então, temos uma pontuação total de 15, né? O ano passado era até 10, esse ano a gente aumentou um pouquinho para poder ter mais critérios, tá? Então, ao final a gente vai somar a pontuação. E aí eu já expliquei como é que vai ser a questão da premiação. A gente vai organizar vocês em 4 equipes. A equipe vencedora é aquela que tiver maior pontuação. Caso empate, como eu disse, a gente vai olhar primeiro a que fez com maior completude o que foi pedido. Caso empate também nisso, poxa, as duas cumpriram tudo quanto a completude. Aí a gente olha o que as equipes fizeram a mais, tá? Porque a gente precisa obrigatoriamente ter um critério de desempate, né? Mas é isso, a gente vai seguir nessa ordem. Eu acredito que não vai precisar de tantos critérios assim, mas a gente tem que estabelecer para caso necessite, né? Agora, Diego, quer comentar aqui, ler aqui o cronograma? Sim, Cristiano. Posso dar sequência. Então, pessoal, como a gente já colocou anteriormente, a gente vai estar organizando a nossa maratona integradora de inovação em 4 sábados letivos, dos quais 2 serão online e 2 serão presenciais. Então, esse primeiro sábado que nós estamos, ele é online, já está acontecendo, né, com a participação dos professores Cristiano, Júlio e Márcio, onde a gente está apresentando a maratona da programação, a ideia, né, os objetivos, nós vamos apresentar o desafio, né, o problema que vocês vão estar estudando e propondo a solução, e também vamos estar formando as equipes, observando sempre aquele componente de integração, de equipes mistas, para que haja uma colaboração entre elas. No segundo sábado da nossa maratona, que vai ser no próximo, já dia 20 de maio, tem aí o horário de, basicamente, de 2 às 5 da tarde, vão estar participando o professor Cristiano e eu, e a gente já vai estar fazendo acompanhamento dos projetos e esclarecendo dúvidas. E a mentoria, né, é a orientação do professor às equipes, junto às equipes, né, para que a gente possa estar dando subsídios também, orientações do que poderia ser feito, no sentido de estar indo na direção de uma solução. Né. Talvez o que vocês estão fugindo um pouco do escopo, a gente vai estar dando essa orientação para que vocês possam, né, caminhar na direção da proposta da maratona. Então, nesse primeiro momento, né, Cristiana, a gente vai estar focando, né, nessa parte aí de engenharia de software, desenvolvimento de use case, né, a modelagem do banco, mas isso ainda não significa necessariamente que vocês não possam, né, avançar para outros aspectos. Na verdade, são incentivados, né, a avançar para outros aspectos aí da modelagem, né, para a construção dos protótipos de tela e também a parte do back-end, viu, pessoal? Mas a gente, nesse início, né, vai estar realmente com a atenção direcionada para esses elementos de modelagem iniciais, né, tanto na questão da engenharia de software, diagrama de casos de uso, como também banco de dados, o modelo relacional e também os protótipos já iniciais das telas. Pode rolar, Cristiano, a próxima. Bom, no terceiro sábado, ele vai ser online. Nós vamos ter a participação aí, a colaboração dos professores Diego Armando, professora Isabela e também a professora Julie Kelly. E segue a mesma ideia, ou seja, os professores vão estar fazendo o acompanhamento dos projetos em cada uma das equipes. Ou seja, cada equipe vai ter um tempo à disposição, né? E os professores vão estar girando nessas equipes para estar dando suporte, orientação, a mentoria. Então, vocês vão ter o apoio dos professores, né, de todos os professores, obviamente, escalonados aí ao longo desses sábados. Não sintam que vocês vão estar sozinhos. Não, vocês vão ter, sim, o apoio, o suporte dos professores para esclarecer. É claro que os professores não vão resolver, né, não vão trazer a solução para vocês. A ideia não é essa, né? A ideia é que cada equipe apresente uma solução para o problema, que é um problema comum. Todos vão receber, mas a gente pode sim estar esclarecendo dúvidas, né, e fazendo esse acompanhamento com vocês. O quarto sábado letivo, ele é presencial, então as atividades vão ser desenvolvidas no campus. Professor, onde? Nos laboratórios de informática. Então, a depender da quantidade de equipes, a gente pode estar utilizando 1 ou 2 laboratórios, né, Cristiana?
para que vocês tenham condições, né, tenham infraestrutura, né, de suporte ao desenvolvimento das atividades que vão ser feitas por cada uma das equipes. Vocês vão ter acesso à estrutura do campus, né? Isso não apenas neste momento, viu? Como o Cristiano já colocou. Vocês vão poder também, a depender da disponibilidade de cada um, né, de cada equipe aí, marcar horários também para ir no campus. Eu tenho aula à noite, mas eu tenho uma disponibilidade ir à tarde ou pela manhã. Eu não vejo problema. Então, o campus está aberto, né, Cristiano? Para quem quiser, né, quem tiver disponibilidade, usar, sim, a infraestrutura. Ela está aí à disposição de vocês, né, para que vocês possam também avançar, né, evoluir, marcar encontros. Então, esse quarto encontro aí vai contar com a colaboração dos professores Diego Armando e da professora Isabela, também na mesma direção, acompanhamento dos projetos em cada uma das equipes e esclarecimento de dúvidas. Então, vocês vão receber, ao longo desses 4 sábados, né, a mentoria, a condução, a orientação dos professores, e como foi colocado aqui no finalzinho, né, observem, são 4 sábados, e do último sábado até a apresentação, olha, tem um tempo, e esse tempo precisa ser observado, vocês precisam aproveitar. Então, dá quase 2 semanas aí. Então, 2 semanas é um tempo aí bem significativo para que vocês possam evoluir. Professor, entre o último sábado aí, o dia 3 e o dia 16, os professores não vão mais ajudar a gente? Não, pelo contrário, a gente continua à disposição de vocês, né? Nos horários de atendimento ao estudante, né? Em outros horários, se vocês tiverem necessidade, vocês podem estar agendando com os professores, né? Para continuar tendo essas orientações. Então, finaliza o 4º sábado, no dia 3, mas vocês vão ter aí mais uma semaninha para 2, né? Para no dia 16 de junho, aí dentro da semana de informática, né, Cristiano? Semana acadêmica de informática. Semana acadêmica. Isso. Na semana acadêmica de informática, vocês estarem apresentando as soluções que vocês elaboraram e após essa apresentação a gente vai sentar, né, a comissão de avaliação vai avaliar e montar aí um ranking, né, com as pontuações. E, obviamente, vai ter a premiação, o fechamento desse ciclo aí da terceira maratona, que é realmente um evento bem importante, assim, bem significativo para o nosso olhar, né, Cristiano? Enquanto educador, né? A nossa proposta de educação, ela gira em torno de a gente oportunizar cada vez mais espaços como esses, de integração, de cooperação, de instigar a criatividade, né? Mover todos os professores da coordenação, né? Nessa direção aí. É criar realmente esse hábito, esse costume, de a gente sempre estar propondo, né, essas soluções que só agregam. Na verdade, agregam tanto do ponto de vista para o aluno, como também para o se sente também instigado, né, a estar colaborando, apoiando. Excelente. Não tenho nada a acrescentar, muito bem explicado aqui o cronograma, né? A gente vai ter alguns sábados que são online, outros que são presenciais. Já me perguntaram aqui no grupo, né, aqui no chat, se nos presenciais vai ter ônibus. A coordenadora pode ratificar isso depois, mas ela já informou a gente que sim, que vai ter ônibus no horário normal, tá? Para vocês. A gente só vai fechar depois direitinho o cronograma, o horário dos pontos, etc, que ele vai estar passando para que vocês possam se organizar também. Já me perguntaram aqui também se esse slide vai ser disponibilizado. Vai, tanto o slide quanto a cartilha, que a gente vai estar compartilhando já já. Tá? Os dois vão ser encaminhados para todos vocês. Bom, quanto à formação das equipes, a gente vai só falar agora, mas acatando aqui a sugestão do Diego, a gente vai deixar para fazer isso depois de falar do problema, de apresentar a cartilha, tá? A formação das equipes vai seguir da seguinte forma, né? Vai ter tanto alunos do segundo quanto do 4º semestres, para que as turmas sejam, os grupos sejam mais heterogêneos heterogêneos, e, entre aspas, de forma homogênea entre todos eles. Então a gente não vai montar, como o pessoal sugeriu, 4º contra o segundo. Poxa, será que isso é justo? Não é justo, né? Então a gente vai ter equipes mistas aí, formadas tanto pelo 4º quanto pelo 2º semestre. Que bom que você acha justo, Matheus. Eu até imagino por quê. O processo de formação das equipes se dará parcialmente por sorteio. Já eu vou apresentar aqui, a gente vai fazer essa parte, tá? Eu até pensei o seguinte, em vez de um sorteio, se vocês concordarem, eu vou pegar a lista de inscritos, para pegar os alunos do 2º semestre, e vou colocar na ordem nas equipes. O primeiro aluno inscrito na equipe 1, o segundo na equipe 2, assim por diante. Eu acho que vai ser melhor do que fazer sorteio, porque quando a gente fez sorteio da última vez, o pessoal viu que a ferramenta, e o pior é que eu peguei uma ferramenta online, para ser bem imparcial, bem aleatório, e toda hora caía nas mesmas equipes. Tanto que rapidinho, 1, 2 equipes se fecharam, lembrando disso? Então toda hora saía para equipe 1, equipe 2, equipe 1, equipe 2. A equipe 1, por exemplo, fechou antes de ter gente quase na equipe 4, né? Então, para evitar isso acontecer, minha sugestão é dessa vez a gente pegar a lista de inscritos e a gente vai alocando um por um nas equipes, tá certo?
Boa sorte a todos, tá certo? Sucesso aqui na empreitada. Vou agora compartilhar a cartilha tal que vocês possam saber finalmente qual vai ser o desafio dessa vez, tá? Aí depois do desafio a gente vai abrir para que vocês tirem dúvidas e após as dúvidas, aí a gente vai formar as equipes, tá certo? Opa, deixa eu vir para cá. Então, Maratona Integradora de Inovações, terceira edição, né? Fico feliz por isso, o evento está se consolidando. Bem-vindo ao nosso hackathon. A gente já fez a apresentação aqui no hackathon, já falamos quais são os objetivos. Aqui mais detalhadamente por disciplina, né? Então, por exemplo, banco de dados, vamos estar trabalhando com conhecimento de lógica, né? Modelagem lógica. Qual a habilidade? Elaboração de modelo relacional. Engenharia de software, conhecimento para se trabalhar a questão de análise de requisitos. Qual a habilidade? Identificação dos atores e funcionalidades, né? E a modelagem por meio da UML de um diagrama de caso de uso. Conhecimentos em construção de sites, HTML, CSS, JavaScript. Nada impede, né, que vocês experimentem outros conhecimentos, só que aqui para o evento a gente previu no início não utilizar frameworks de front-end. Perceba que eu cobrei isso, né? Eu não, né? A equipe a gente achou justo na parte de construção de sites, mas programação a gente deixou mais livre. Como vocês já sugeriram, já perguntaram muito, eu vou levar a discussão a respeito se vai permitir front-end ou frameworks de front-end ou não, e a gente responde ainda hoje ou até segunda, né? Caso a gente não consiga o contato de todos imediatamente. Conhecimentos de programação, a gente já falou, né? Segurança de informação, a questão de requisitos, né? Como vai funcionar, vocês já souberam. E agora, rolando aqui aos pouquinhos, qual será que vai ser o desafio desse ano? Já foi o banco de talentos, já foi o último agora que foi a hamburgueria, e desta vez nós temos um sistema de gestão patrimonial. Então, proposta aqui do professor Diego Silveira, ele fez a sugestão, eu achei excelente. Vocês vão estar modelando um sistema de gestão patrimonial. Esse documento aqui, ele está bem detalhado, tá certo? Explicando. Não acho que cabe ler agora todo. Diego, você acha que a gente deveria ler ele todo aqui? Ou a gente só explica superficialmente? A gente pode fazer a explicação geral dele, a não ser que os integrantes desejem que a gente entre no pormenores e leia, né? Mas eu acredito que cabe a explicação geral do Cristiano. Aí você pode, se quiser, fazer também essa explicação geral, sem nenhum problema, viu? Pronto. Então, por que todos os sugerentes? Por quê? Porque vocês estão vendo que, ó, são as Ele 2,5 páginas descrevendo. Está bem detalhado. Está bem detalhado. Então, do que se trata? Vou ler aqui o início, né? Uma determinada empresa precisa de um sistema computacional que forneça suporte à gestão do seu patrimônio. O que é o patrimônio? Todos os itens da empresa que estão ali naquele local, né? Então, cadeiras, mesa, computador, todo o material que eu tenho é um patrimônio, tá certo? E eu preciso, esse foi o nosso tema de banco de dados com o Diego Silveira. Ó, bateu com o tema de vocês, foi? Então, olha, Matheus já soltou aqui uma que eu acho que o pessoal já ficou feliz, né? Então, se esse for o tema, tá aí a sugestão, né? Então, o que é um sistema de gestão patrimonial? Ele vai gerir o patrimônio, que são todos os bens físicos que a empresa possui, tá? E o que mais a gente vai falar aqui, né? Deixa eu pular aqui, né? Então, aqui eu descrevo inicialmente como é que se trata o sistema, a negociação inicial. Aliás, quem trouxe texto aqui foi o professor Diego Silveira, né? E aí depois ele descreve por meio de reuniões. Então, a gente tem um parágrafo descrevendo cada reunião que o analista de sistemas teve com a equipe da empresa para entender melhor como funciona. Então, aqui no início, ó, o senhor Daniel apresentou na primeira reunião que o sistema deve ser desenvolvido pela CISIFES, né, a ser desenvolvido pela CISIFES, deve ter como objetivo principal a gestão dos bens patrimoniais, como a gente já falou aqui, né, cadeiras, mesas, computadores, da empresa contratante, de modo a permitir o acompanhamento preciso e rápido sobre cada um dos bens, né? Se ele quiser saber onde está um bem, onde é que está aquela cadeira, aquela mesa, aquele computador da empresa, então esse sistema vai gerir isso, dizendo quais são os bens que a empresa possui e em que local da empresa isso está. Como é que a gente vai definir os locais? Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Então, vai ter lá também o cadastro, né, dos funcionários, tá? Eu preciso ter informação dos funcionários, dos departamentos e dos setores que estão dentro dos departamentos da minha empresa. Porque eu vou alocar os bens aos setores que fazem parte dos departamentos. E por que eu preciso da informação dos funcionários também? Porque cada funcionário vai estar sendo lotado ou sendo responsável por um determinado setor na minha empresa, tá? Então, eu vou precisar fazer esse vínculo entre essas informações, né? Entre
quem são os funcionários que estão no setor, quais são os bens que estão naquele setor, quem é o responsável por aquele setor, tá? Aí o professor Diego comentou aqui, né? Case resumido dentro de um sistema para esse cenário. Bem lembrado, Matheus. Ó, Diego já elogiou aqui a lembrança, a boa memória de Matheus de recordar esse tema aqui na disciplina de banco, tá certo? Então, a gente vai ter que construir um sistema que mantenha os dados, né, de todos os bens da empresa, as informações de quais são os departamentos e setores da empresa e os dados de funcionários. Como é que fica a ligação entre eles? Aí vocês que tem que me dizer, dá um branco, eu sempre digo isso, rapaz, tô ficando velho, me dá um branco de vez em quando, eu tenho que tomar algum remédio, não tem jeito, né? Então, vocês vão estar construindo um sistema que atenda a esses requisitos, tá certo? Na segunda reunião, o senhor Daniel informou que a empresa possui em seu organograma uma estrutura interna constituída por departamentos, e aqui tem alguns exemplos, né? Departamento financeiro, de vendas, de recursos, e estes, deixa eu rolar aqui mais um pouco, setores dentro de cada um dos departamentos. Então, dentro de um departamento, por exemplo, no departamento financeiro, nós podemos ter a direção do departamento, todo departamento vai ter uma direção, então vai ter um setor com esse nome, mas também vai ter aqui o setor contábil, de planejamento de orçamento e assim por diante. Então, cada departamento da empresa vai ter setores. E eu tenho funcionários que estão alocados a esses setores e que são responsáveis por um setor ou por um departamento. Tudo isso está explicado aqui em detalhes. Ainda no contexto da segunda reunião, o senhor Daniel Silva informou... Vocês podem entender esse Daniel Silva aqui como doutor Diego Silveira, tá certo? Também cabe aqui muito bem. O doutor Diego Silveira informou, né, que o sistema precisa ter um registro dos funcionários da empresa contratada, né, de maneira a ter um cadastro preciso e prático. Acho que aqui é contratante, né? A gente trocou aqui. De maneira a ter um cadastro preciso e prático das informações relativas aos colaboradores. Então, eu quero ter todos os dados dos funcionários da minha empresa nesse sistema também, tá? Nesse ponto foi solicitado que informações sensíveis, exemplo de salários, anotações funcionais de cada colaborador, fossem acessadas apenas pelos funcionários lotados naquele setor de direção de cada departamento. Então, estou vendo aqui um pouco, pensei que alguém tem escrito algo mais. É um pouquinho já a respeito de algumas informações só deveriam ser acessadas por certas pessoas. Vocês vão ter que me dizer como é que vão tratar disso no sistema, né? Então, pensem aí direitinho. Então, certas informações só devem ser visualizadas por certas pessoas no setor, tá? Ao dialogar sobre essa restrição, foi pedido que o sistema registrasse também a chefia de cada setor. Então, cada setor vai ter um chefe, porém mantendo uma restrição de que cada setor tivesse somente um funcionário como seu chefe. Então, um setor não pode ter dois chefes. E mais à frente, deixa eu ver aqui sobre o cadastro de funcionários, perguntou qual deveria ser a vinculação. Cada funcionário vai estar vinculado a somente um setor específico, tá? Inclusive o chefe de um setor ou o chefe do departamento tem que estar vinculado a um setor. E no caso do chefe do departamento, quem for chefe do departamento vai estar vinculado ao setor que a gente criou de direção para aquele departamento, tá? Então tá aí mais uma regrinha, né? Então o chefe de departamento ele está vinculado ao setor de direção. Cada departamento terá um setor de direção. No momento em que não for mais o chefe do departamento, o funcionário será vinculado a um outro do setor, um dos outros setores da empresa. Então, acho que aqui já descreve bem. Aqui fala a respeito, né, vou continuar aqui, a respeito dos bens e do status do bem. Como assim o status? Além de eu saber em qual local da empresa ele se encontra, então eu sei que um determinado bem, por exemplo, uma cadeira, a cadeira está no setor de contabilidade, certo? Mas ele está ativo ou inativo? Está quebrado? Foi furtado? Sumiu da empresa? Então eu tenho que ter o status daquele item. De repente um computador da empresa quebrou e eu tenho que colocar isso lá nesse documento, no sistema, desculpe. De repente o notebook foi furtado. O chefe do departamento, quando estava em uma viagem a trabalho, levou o notebook e ele acabou sendo furtado. Então eu vou dar baixa no sistema. Um bom é que as respostas para o banco já estão na aula. Pronto, eu já disse que já tem uma boa ideia aí já pelo que eles aprenderam na disciplina de banco, né? Então já podem trazer isso para cá. Caiu um pouquinho do que aconteceu da outra vez, né? Que a gente propôs a hamburgueria e a Eliane estava trabalhando no sistema de hamburgueria já, né? Na disciplina de construção de sites. E aí acabou coincidindo um pouco. Então, temos aqui a descrição e eu vou rolar aqui um pouco para essa parte aqui em que a gente lista algumas perguntas que o sistema de relatório do sistema de vocês deveriam responder. Estão na aula de hoje.
Então, na quarta reunião de levantamento de informações, foi definido um conjunto de perguntas que deveriam ser atendidas pelo sistema no tocante às necessidades da empresa. Tais indagações foram elaboradas no sentido de confirmar e também detalhar informações, assim como sanar eventuais dúvidas. Então, por exemplo, quais perguntas o seu sistema tem que ser capaz de responder? Quais são os departamentos e setores da empresa? Quais são os funcionários da empresa? Então, eu tenho que gerar... isso aqui quer dizer o seguinte, eu tenho que ter a possibilidade de gerar um relatório, uma listagem dos departamentos e setores, dos funcionários da minha empresa, quais setores estão vinculados a cada departamento. Então, se eu puxar a listagem de um departamento, deveria ser capaz de saber quais são os setores daquele departamento, quais funcionários estão lotados em cada setor, quais são lotados em cada departamento e assim por diante. Então, tem aqui algumas perguntas, tá? Inclusive sobre as ocorrências, né? Que a gente comentou agora há pouco. Pode ter acontecido algum problema com um bem. Então, se eu quiser saber as ocorrências que teve com algum bem patrimonial, eu tenho que ter a possibilidade de gerar um relatório. Então, por exemplo, quais ocorrências já foram registradas sobre os bens patrimoniais? Eu quero puxar uma lista de todos os bens patrimoniais que estão dado baixa como furtado. Eu vou gerar lá a lista de todos esses furtados. Aí vai vir a lista. Eu quero saber todos que estão como inativos. O que é um item inativo? De repente ele quebrou. Eu tenho um computador que quebrou ou não está mais em uso, ou que está de repente no almoxarifado desligado. Então vou ter lá algum status para isso. Então eu quero puxar a lista de ocorrências a partir de certos parâmetros, de certos tipos de status. Então está aqui uma lista, né, de que você tem que ser possível de responder pelo seu sistema. Quais ocorrências estão abertas em atendimento, atrasadas, canceladas ou concluídas, tá? E assim segue aqui a lista. Quais são os artefatos que você não está construindo, né? Você já deve ter uma ideia pelo que a gente já falou. A descrição da solução, então, vocês vão incluir isso na apresentação de vocês. Então, como está aqui, ó, cada equipe vai elaborar o seguinte: descrição da solução proposta. Então, a equipe, coisa braba esse ano, viu? Aumentou um pouquinho, mas vocês vão ter mais tempo, calma, vocês vão ter bem mais tempo. A gente está começando hoje e veja que a apresentação vai ser dia 16 de junho, daqui a um mês. Desculpe, então vocês vão ter bastante tempo aí para trabalhar essas atividades com a gente. 4 sábados, vocês vão estar junto conosco, contando esse também, né? Para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então não se assustem ainda com o tamanho, tá? Pelo contrário, eu tenho certeza que vocês vão aprender muito mais ainda com a edição desse ano, tá certo? Lembra que teve nosso projeto? Sei, eu lembro sim, Eliana, não se preocupe não. Mas isso aconteceu também com a equipe, com as equipes do período passado. O pessoal que estava participando com vocês do quarto semestre, eles estavam desenvolvendo também os projetos deles, tá? Não se preocupe, mas qualquer coisa a gente dá uma aliviada em projetos, para vocês poderem fazer isso em sala de aula também, tá? Vamos conversar depois, não se preocupem quanto a isso. Mas vamos focar aqui na atividade, né? Então, vamos descrever a solução proposta como? Vocês vão fazer isso de forma oral, né, na apresentação final, mas com apoio de slides. Então fica aqui a sugestão, criem slides com essa parte da descrição, incluindo já o diagrama de caso de uso. Qual ferramenta eu posso utilizar para criar o diagrama de caso de uso e a parte de modelagem relacional? Você pode usar qualquer uma que vocês queiram. A gente geralmente trabalha com o uso de Sharp, mas você pode utilizar também o Draw, tá? O MySQL Workbench, o Asta Community ou qualquer outra ferramenta, tá certo? Se vocês tiverem alguma ferramenta gratuita que vocês gostem mais, podem usar à vontade no laboratório, inclusive solicitar a gente, que a gente vai tentar solicitar a instalação. Todas aqui são gratuitas, essas duas são online, tá? Então vocês não precisam nem instalar no computador de vocês, isso é bacana. Eu recomendo bastante que use essa daqui, ela cumpre muito bem o papel quanto essas duas aqui, tá? Então quem quiser pode utilizar ela. Inclusive, o pessoal que está no quarto semestre tem material meu já explicando como construir uma modelagem relacional nessas ferramentas, um diagrama de caso de uso, e eu vou encaminhar também para a turma do segundo semestre, tá certo? Esse material. Lista de requisitos de segurança pode ser feita na própria apresentação. Então, nos próprios slides, você já cria uma listagem dos requisitos de segurança e como você pretende atender cada um deles, tá? Protótipo do front-end e o do back-end vão estar utilizando aí JavaScript, TypeScript, juntamente com HTML e CSS, tá? Permitido já aqui o uso do jQuery, porque a gente entende que é um framework só para facilitar a integração com o back, por isso que a gente incluiu aqui, tá? Quanto aos demais frameworks para front, a gente vai conversar e vai responder ainda. No back, tá livre, tá? Então veja que a gente já tinha colocado aqui, além disso, não podem ser empregados, né? Frameworks como o Bootstrap ou o React, juntamente esses dois. Por quê? Porque a gente sabe que o pessoal do segundo semestre não tem experiência com isso. Mas como o próprio pessoal do segundo semestre está pedindo, eu vou conversar com a coordenação lá, né, com os demais professores, e a gente responde aqui depois, tá?
O que é que eu preciso implementar de páginas? Mais uma vez, né? A quantidade de páginas HTML disponíveis no protótipo devem ser suficientes. Veja, eu falo de quantidade de páginas, mas não quer dizer que obrigatoriamente tem que ser um arquivo para cada um. Alguns querem implementar single page application. Professor, eu posso fazer SPA, né? Tudo como uma página só carregando os conteúdos? Pode. Eu posso fazer naquele formato de uma página para cada um? Pode. Fica a gosto do freguês, tá certo? Agora, o importante tem que atender esses 5 itens aqui. Primeiro, mostrar como é que um usuário pode cadastrar um novo setor. Segundo, como um usuário pode cadastrar um bem patrimonial. Terceiro, como um usuário pode listar os bens de um setor. Eu quero que vocês mostrem como é que a gente faria a listagem. É claro que a gente entende que o back não vai estar conversando com o front, não estamos obrigando isso, então a página aqui pode ser uma página estática. Igual que vocês no quarto semestre fizeram em CS1 lá na disciplina e que provavelmente a professora Isabela vai estar solicitando ao pessoal do segundo semestre também. Então, as páginas não precisam carregar os dados do back. Ah, professor, e se eu quiser implementar, fazer a gestão com back, ou implementar uma falsa API, como a gente já fez, para poder conversar com ela e mostrar aqui os dados? Posso? Pode. Não. Pode. Fica a gosto do freguês, né? Agora, não está sendo cobrado obrigatoriamente, tá certo? Como um usuário pode cadastrar uma ocorrência com um bem patrimonial e como um usuário pode listar as ocorrências de um bem, tá? Então, tá aqui a lista de coisas que o front-end de vocês tem que cumprir, tá certo? Vale lembrar que os modelos e protótipos desenvolvidos pelos alunos têm a finalidade educacional. Por que a gente diz isso? Isso aqui não vai rodar na internet com uma aplicação completa, de uso comercial ou não comercial. Não, é só a título de aprendizado. Por isso, não é obrigado a se preocupar, por exemplo, com a questão de copyright de imagens. Então, posso copiar qualquer imagem da internet para utilizar? Pode copiar, porque, como a gente disse, é só título de aprendizado. Se isso aqui fosse realmente ser publicado futuramente, mesmo que não tivesse uso comercial, aí a gente se preocuparia com a questão de direitos autorais, tá? Então, repito, não precisa se preocupar. Quem quiser pode utilizar qualquer imagem que tem disponível na internet, adaptar ela para a sua página, né, editar e tal. Não se preocupe. Aproveitem para experimentar o máximo que aprenderam em sala de aula e complementem com informações advindas de outras fontes. Então a gente sempre reforça aqui, além do que vocês veem em sala de aula, vocês têm que buscar conteúdo em outros lugares. Vocês não vão, quando terminar o curso, vocês não vão ter visto tudo de HTML, tudo de CSS, tudo de JavaScript, tudo de um framework específico como Bootstrap. Não tem como. A gente mostra a base. Então aprofundem-se. Né? Tá aí Gustavo Guanabara, que é praticamente referência, que os alunos sempre falam que estão procurando o material dele, né, no YouTube, para poder aproveitar para aprender mais. Então, podem procurar playlists sobre esses conteúdos no YouTube, podem procurar outros canais para aprendizado, tá? E podem perguntar a gente. Se a gente tiver material, a gente vai passar. Eu já prometi alguns aqui. Os critérios de avaliação não vou repetir, né? Já expliquei como vão ser. Aqui é a mesma listagem, tá certo? E agora que já foi feita a apresentação da cartilha, vou interromper aqui a apresentação. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui a listagem dos inscritos, tá? Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor de todo mundo ver. Não, peraí. Aqui. Então temos aqui os membros, tá certo? Que já estão aqui inscritos. Caso alguém não esteja aqui na lista, quando estiver colocando, fala, tá? Que aí eu vou acrescentar o nome da pessoa na lista. A gente, para tornar mais equilibrado, a Coinf conversou e a gente decidiu fazer o seguinte. A gente já separou. Deixa eu só perguntar uma coisa. Newton, Nailton ou Stephanie? Algum desses três estão aí? Newton, Nailton ou Stephanie? Pronto, eles são alunos do quarto semestre, mas como eles não tinham me confirmado ainda se iam participar ou não, eu senti eles muito na dúvida, não incluí eles aqui ainda, tá? Estou perguntando justamente porque eu já incluiria aqui agora. Newton, Nailton ou Stephanie estão aí? Bom, não estou tendo nenhum retorno. Não cai não, né, pessoal? Não, Cristiano, não estão não, viu? Perfeito. Pronto, então vou fazer o seguinte, vou mostrar aqui como a gente está separando, né? Ainda não coloquei aqui o nome, deixa eu colocar aqui. Equipes da terceira maratona. A gente optou por já separar
os alunos do quarto semestre em 4 equipes, para ficar mais rápido hoje e deixar mais equilibrado. Então, diferente do que Matheus estava propondo, né? Matheus queria já formar a equipe dele, né? Logo no início. A gente já separou aqui de forma a ficar mais equilibrado. Então, na primeira equipe... e outro critério, que alguns vão reclamar. Eu optei por, quando a gente foi organizar, colocar justamente os alunos que não participavam muito juntos. Então, vocês vão estranhar aqui, mas foi proposital, para justamente que vocês tenham mais interação entre vocês. Mesmo quem está na mesma turma, às vezes não tem tanta interação, então a gente mudou um pouquinho. Então, na primeira temos aqui Ilmar e Natanael, na primeira equipe já colocados. Já vamos colocar os demais alunos do segundo semestre. Na segunda, Jadson e Robson, tá certo? Na segunda equipe. Matheus queria que já falasse. Matheus, como eu disse, o objetivo é deixar mais equilibrado. Eu até gosto da sua ideia, achei muito criativa a sua ideia de você já formar a sua equipe, mas eu não sei se ia ser tão proveitoso para todos, né? Então a gente separou as equipes aqui. Então a primeira equipe já está aqui com os nomes de Ilmar e Natanael. Na segunda, Jadson e Robson. Vamos chamar assim os cabeças de chave das equipes, né? Então temos aqui Jadson e Robson na segunda. Na terceira, Matheus e Eliane. Na quarta, Isaías e Gabriel, né? Aqui ficou meio difícil de separar porque Eliane e Gabriel estão na mesma equipe. Se eu trocasse, botasse Gabriel para cá, de qualquer forma era a mesma equipe lá, né? Então acabou que não tinha muito como separar aqui. Então Isaías e Gabriel na quarta equipe. Na equipe 3, Matheus e Eliane. Na equipe 2, Jadson e Robson. E na equipe 1, Natanael e Ilmar, tá? Então fizemos uma separação aí, de forma que as 4 equipes estivessem bem equilibradas, tá certo? E agora a gente vai fazer o sorteio dos demais. Mas aí, como eu disse, a fim de de fechar todas as equipes de forma mais juntas, né, no final, não acontecer como aconteceu no passado, quando a gente fez o sorteio. No sorteio parecia só sair a equipe 1, depois só sair a equipe 2. Então, para não acontecer isso, a gente vai fazer da seguinte forma: eu vou pegar cada um dos nomes que estão lá e vou pegar cada um dos alunos na ordem que estão aqui na lista de inscritos e vou colocar em uma das equipes. Na primeira, depois na segunda, depois na terceira, depois na quarta. Júlia e Diego, concordam aí com essa ideia? Concordo sim, Cristiano. Até vai ser mais rápido, né, do que se a gente fizer o sorteio. Então, Adson tá aí? Caso algum aluno desista, não, né? Eu vou colocar aqui, mas caso algum aluno desista ou não participe, ele está trabalhando, pronto. Mas estou gravando aqui, ao final a gente vai compartilhar a gravação, tá certo? Então, não se preocupe, todo mundo vai receber a gravação. Então, na primeira equipe aqui, do segundo semestre, o Adson. Depois vem o Bruno Santos, que vai para a equipe 2. Acho que só tem um Bruno, então vou colocar só Bruno aqui. Na equipe 3, o David Pontes. Equipe 3. Opa. David. Na equipe, Eliane já está lá, né, que é do quarto. Na equipe 4, Esther. Ou Esther, né? Acho que é Esther que ela disse, né? Errei seu nome de novo, Esther. Diga aí, Esther, né? Bom, na equipe 1, aí voltando agora para a primeira equipe, é Vilásio. Então, segundo aqui é Vilásio. Fernanda na equipe 2. Ué, substituí alguém, né? Ué? Ah, não, que tinha rolado a tela, desculpa. Tá certo. Eu errei de novo. Pronto. Fernanda na equipe 2. Francisco na equipe 3. Esnan na equipe 4. Acho que eu coloquei... Tá certo aqui, peraí. Oxente. Eu troquei alguém aqui, então. Peraí. Eu não coloquei da equipe 1 o segundo. Só um momento, deixa eu me ver aqui. O senhor trocou, professor. Eu coloquei O da
Equipe 4. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Então, o último daqui foi Esther, né? Depois de Esther, veio o Evilásio. Evilásio era pra estar na equipe 1. Ué? Ah, eu entendi agora o que aconteceu. Eu coloquei aqui o Evilásio na equipe 4 e depois substituí. Então, Evilásio tá na equipe 1. Evilásio na equipe 1. Fernanda na equipe 2. Francisco na equipe 3. E Esnan na equipe 4. Agora sim. Esnan na equipe 4. Então, equipe 1, 2, 3, 4. Voltando aqui para a equipe 1. Isaías é do quarto semestre, já foi, né? Aqui não é do quarto semestre. Não tem Isaías na equipe, na turma. E aqui é Isaías de Almeida. Jades também é do quarto semestre, já foi. João Vitor Hipólito. Senhor Hipólito. Os dois sentam juntos e saíram juntos aqui, foi. Rapaz, é o destino de vocês, não tem jeito não. Verdade, Cristiano. Sentam juntos todas as aulas e aqui na hora de montar a equipe, Natanael traidor. Não, Jades, não se preocupe que não foi Natanael que pediu pra vir pra cá não, viu? Justamente porque você trabalha muito com o Natanael, na hora de formar, eu troquei ele e coloquei na equipe de Ilmar, tá? E o objetivo era justamente tentar separar, fazer com que todo mundo conversasse, tá certo? Aí aqui agora, José Fabrício, tá na equipe de Jadson. Ó, José Fabrício já tava perguntando se ia poder usar React. Jadson já tá usando React à torta e à direita no projeto dele. Então já tô vendo que esse pessoal aqui vai fazer campanha aí pra ter o React na história, né? Leandro tá na equipe 3. Matheus do quarto semestre já foi, Natanael já foi. Raícia tá na equipe 4. Então deixa eu ver aqui se tá todo mundo certinho. Pronto, até agora tudo ok. Vamos ver quem é que vai agora para a equipe 1. Rigorberto na equipe 1. Rigorberto. Então a gente pode usar React. Olha, Fabrício agora tá insistindo na ideia, né, Fabrício? Robert tá na equipe 2. Rodrigo tá na equipe 3. Vitor Nascimento tá na equipe 4. Vitor Nascimento na equipe 4. Tá todo mundo igual aqui. Valber tá na equipe 1. Valber. Na equipe 2 o Eric. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Aí agora eu vou perguntar, tem alguém que está aqui assistindo, que está participando, que não está ainda inscrito, que eu não coloquei, porque tem 2 vagas aqui nessa e nessa equipe. Tem alguém aqui assistindo que não foi incluído ainda em nenhuma das equipes. Tem bem mais alunos do segundo semestre, não está todo mundo aqui não. Tem alguém escondido aí? Bom, ninguém falou nada até agora, então acredito que todo mundo que está participando aqui já se inscreveu e já coloquei alguma das equipes, né? Então, por enquanto, a gente tem a primeira equipe com 7 pessoas, né? Ilmar, Natanael, Adson, Evilásio, Hipólito, Rigorberto e Valber. Quase que trocava, chamar de Walter. Valber. A primeira equipe. Segunda equipe, Jadson, Robson, Bruno, Fernanda, José Fabrício, Robert e o Eric. Terceira equipe, Matheus, Eliane, David, Francisco, Leandro e Rodrigo.
Conversem com os seus colegas do segundo período, quem não se inscreveu, que ainda tem 2 vagas aqui, seria bom preencher o quanto antes, para eles já dizerem o nome deles. Ó, Jadson já gostou da equipe, né Jadson? Então, caso algum colega de vocês não se inscreveu porque perdeu o prazo ou porque não está conseguindo, me informe o quanto antes para que a gente coloque logo aqui nas equipes. Essa primeira equipe está apelação, disse David Pontes. Rapaz, eu acho que a única coisa que eu fiquei triste é que eu gostaria que todas as equipes tivessem o mesmo número de pessoas. Como tem 7 e aqui tem 6, até que não fica tão ruim. Ruim é quando é uma equipe com 4 e outra com 3, né? Esse ano só tem o segundo lugar para vocês. Esse ano só tem... Jadson já tá aí já atiçando a disputa, né, Jadson? Então, temos aqui, ó, equipe 1, equipe 2, equipe 3 com Matheus, Eliane, David, Francisco, Leandro e Rodrigo. Se reforço, falem com os colegas de vocês para falarem comigo quanto antes para que a gente possa colocar nas equipes, né? E a quarta equipe, Isaías, Gabriel, que são do 4º semestre, e do segundo, Esther, Esnan, Raícia e Vitor Nascimento, tá certo? Essas são as equipes, tá? Vou interromper aqui agora a apresentação e voltar aqui para falar com vocês. Nem queria ganhar mesmo. Que é isso, Matheus? Sua equipe só está em defasagem de 1, mas já vai chegar o pessoal. Porque, como eu disse, nem todo mundo está inscrito ainda. A gente está aqui, ó, com 20 alunos. Lá tinha um nome de 23. Ainda tem Newton e Nailton, que eu vou dar o puxão de orelha neles, porque eles podem e deveriam contribuir. E aí eu encaixaria eles na equipe 3 e na equipe 4, um em um e o outro na outra, tá? Eu vou conversar com eles, dar o puxão de orelha, que eles estão fugindo, né? Voltei agora, pelo visto esse ano 5 vai pegar fogo. Apá, vai, o negócio tá bonito, a briga tá boa, né? E eu espero, e a gente quer isso mesmo, que vocês tenham vontade de participar, tá certo? Então, equipes formadas, o pessoal tem que me retirar. Forte abraço, certo? Márcio, mais uma vez obrigado aí pela participação, tá certo? Bom descanso aí. E na segunda a gente se vê de novo, né? Segunda já começa tudo de novo lá no IFES. Então, essas são as equipes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou formar as equipes lá no WhatsApp mais tarde. E aí já mando os materiais para vocês agora mesmo, tá? E aí vocês já podem ir vendo, já podem ir tirando dúvida. Pessoal que está no segundo semestre, como eu disse, eu sei que às vezes a ânsia, a vontade de contribuir mais e aprender mais é grande, quero ver tudo ao mesmo tempo, mas lembre-se que também tem as outras atividades. O pessoal do 4º semestre falou aqui, porque tem projeto, então não se preocupem, a gente vai escolher depois um horário de aula de projeto e eu vou ceder uma aula minha para que vocês aproveitem para avançar no projeto, tá? Só que depois das avaliações, né? Essa semana agora vão ser as avaliações, então depois a gente vai escolher um dia, uma aula que eu vou liberar vocês para que vocês cuidem do projeto da maratona, tá? E aí eu vou passar a sugestão também para a coordenação aí, para que os outros professores, quem quiser, pegar um dia aí, não precisa ser todos os dias, basta um dos vários que a gente vai ter aí no próximo mês, né, nesse mês agora, para que vocês possam estar desenvolvendo as atividades entre vocês no próprio campus, tá certo? Fica aí uma sugestão. Bom, agora eu vou passar para as dúvidas, né? Pessoal, quais as dúvidas que vocês têm? Aproveita para tirar dúvidas sobre o projeto, sobre o desafio, as atividades, a equipe, tá? O Eric, você não tem nenhuma dúvida não, Eric? Hoje não. O Eric, sem dúvidas, é meio preocupante, né? As perguntas são sempre muito boas que ele manda, né? Geralmente vai um pouquinho acima do que a gente está trabalhando em sala, né? Ele adora pegar aquela... E é isso que é bacana, isso é importante. Eu acredito que... Oi? Eu acredito que eles vão começar, né, a apresentar mais dúvidas, né, quando eles fizerem junto à equipe, né, no contexto da equipe, né, a leitura do estudo de caso. Aí que eles vão começar a ter algumas dúvidas no requerimento, na proposta. Mas é importante, viu, pessoal, vocês aproveitarem esse momento inicial para já tirar alguma dúvida já pontual, o maior que vocês já têm nesse momento, viu? A gente está aqui à disposição para isso. Aí, dúvidas no decorrer, né? Imagina. Durante é o que mais vai ter é dúvida, né? O pessoal que já participou antes sabe como é desafiador, é diferente. O pessoal que está no segundo semestre, eu espero que aprenda bastante agora com esse momento, e principalmente com os colegas.
né? Aproveita esse momento de enriquecimento aí na formação de vocês, né? É só ver aí, poxa, eu fico super orgulhoso das nossas turmas, né? Fazer agora um histórico aqui. A gente tinha dificuldade com as primeiras turmas, quanto à própria compreensão do que é o curso, do conteúdo do curso. E agora, a gente vê aluno que no segundo semestre está trabalhando na área, né, em desenvolvimento. Aluno que, poxa, Isaías que também conseguiu aí, ele já comentou que esse ano já está trabalhando agora, compra sem fila, então nós temos concorrentes agora lá no campus, na turma, né? A gente tem agora o Quero Delivery e o Compre Sem Fila em sala de aula, né? Então, assim, isso é muito bom pra gente, né? Porque mostra que, de certa forma, nós estamos acertando, né? É claro que tem muito de vocês, do empenho, do compromisso de vocês, mas mostra que a gente está escolhendo um bom caminho a trilhar, né? Então, eu espero que a gente tenha mais disso, né? Que vocês se preparem mais, que a gente esteja envolvendo vocês mais próximos da comunidade, do mercado, do mundo do trabalho de vocês, para que vocês possam se aprofundar. Já que o pessoal não tem dúvidas ainda, então, professor, poderia colocar os grupos aí novamente? Pronto, eu vou colocar rapidinho, aí quem quiser tirar um print, tá certo? Pode tirar, mas não se preocupe que eu vou formar as equipes ainda. Desculpa, os grupos de WhatsApp ainda. Então, vou mostrar lá de novo. Quem quiser tirar um print, fique à vontade, tá? Então, essa é a equipe 1. A equipe 1 pode printar aí se quiser, tá certo? Então, a equipe 1, Ilmar e Natanael do quarto semestre, Adson, Evilásio, João Vitor, Hipólito, Rigorberto e Valber do segundo. A segunda equipe, temos Jadson, Robson, Bruno, Fernanda, José Fabrício, Robert e o Eric. Jadson e Robson do quarto semestre e os demais, né, Bruno, Fernanda, Fabrício, Robert e o Eric, do segundo semestre. Terceira equipe, podem printar aí quem quiser para ter os nomes, né? No quarto semestre, Matheus e Eliane, né? E do segundo semestre temos David, Francisco, Leandro e Rodrigo, tá? E a quarta equipe, nós temos Isaías, Gabriel, Esther, Esnan, Raícia e Vitor Nascimento. Então, Isaías e Gabriel, que são do quarto semestre, Esther, Esnan, Raícia e Vitor Nascimento do segundo. Eu vou fazer até o seguinte. As minhas aulas do segundo semestre são na... Júlia, as suas aulas com o pessoal do segundo semestre são na segunda e terça também? Isso. À noite? 4 horários na segunda, inclusive na terça-feira. Os 2 últimos, eles estão livres, viu? Perfeito. A maioria dos dias. Olha que interessante, então. Então, a gente Isso. já tô vendo até um bem bolado aqui. Depois eu vou conversar com o Júlio para a gente acertar uma data que a gente libere as duas turmas. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente vai fazer durante as aulas, as idas para o campus, né? Que a gente mistura, que nem a gente fez ano passado. Tal que as equipes possam ficar no mesmo laboratório, viu, Júlio? Sim, Que a sim. gente fez isso ano passado, né? Então, ficava duas equipes no laboratório lá de baixo, ou seja, tanto aluno do quarto quanto do segundo semestre, porque as equipes são misturadas, né? Ficava em um laboratório, e outras duas equipes no laboratório de cima. Então, a gente escolhe depois uma aula e a gente vai fazer isso na própria aula. No caso, na terça-feira não tem como, Cristiano, porque eu fico com a turma de comércio nos 2 horários lá. Pronto, perfeito. A gente já sabe que é uma segunda-feira. Isso, mas aí no caso os alunos estão livres na terça, os 2 últimos. Pronto. Mas aí eu acho que fica melhor na segunda, porque aí a gente libera a noite toda para eles. Pronto. Né? Então, a gente Então, na mais segunda pra frente, daria. mais pra frente, a gente fecha a data e aí passa para eles. Então, mais um momento que vocês vão ter. Além dos 4 sábados, a gente vai escolher um momento de segunda-feira para que vocês possam trabalhar juntos nesse horário. Tá? Ganharam mais um dia aí para poder participar do projeto, né? Para desenvolver no projeto. Então, é isso. Espero que tenham printado aí as telas, né? Deixa eu voltar aqui. E é isso, a gente vai construindo e aperfeiçoando a maratona, né? Uma das sugestões que teve nas anteriores foi que a gente também tivesse mais tempo e mais encontros presenciais, né? Eliane comentou isso, então já saiu a ideia aí. Júlia quer estar participando também e a gente vai poder, tem dias comuns, a gente libera vocês em pelo menos uma noite aí para que vocês possam estar trabalhando lá no campus. Então vocês vão ter mais um momento, tá? E eu espero que vocês aproveitem e aprendam ao máximo. Aproveitem esses momentos de imersão, tá certo? Principalmente quem deseja trabalhar na área. Ah, professor, mas eu já vi que isso aqui não é muito meu campo. Primeiro, vocês estão se formando em técnica informática. Vai muito além de só desenvolvimento de sistemas, tá? Então a gente foca em desenvolvimento de sistemas
Mas vocês têm aí o professor Diego Silveira, que trabalha muito a prática com vocês de redes. A gente tem aluno nosso que foi trabalhar como técnico da parte de rede e infraestrutura da... Foi qual faculdade aqui? Foi da UNIT? Eu não estou lembrado agora de qual faculdade foi. Ou se foi da FIS, acho que foi da FISE. Aí teve aluno nosso que já foi trabalhar lá, né? Com a base que ele pegou aqui, uma ótima base com o professor Diego Silveira, que ele trabalha muito a parte prática disso, né? Ah, mas eu não quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com gestão de equipes. Nada melhor do que eventos como esse para vocês treinarem as habilidades em gestão de equipe, gestão de projetos, tá? Então, tá aí uma oportunidade para não somente quem quer trabalhar com desenvolvimento de sistemas, tá? Aproveitem ao máximo. Bem, vou passar aqui para os meus colegas, né? Diego Silveira, gostaria de complementar algo mais? Eu acredito que a condução cumpriu realmente o Cristiano o objetivo. Eu acredito que a gente conseguiu passar a ideia, né, da terceira maratona para os alunos, apresentar a proposta, né, os critérios de avaliação, o estudo de caso, né, o problema a ser resolvido pelas equipes enquanto solução proposta. E também a gente finalizou aí, só resgatando o que a gente fez, né, na tarde de hoje, com a formação das equipes. Então, o que eu espero é que vocês enxerguem, né, esse evento com esse objetivo, dentro desse objetivo de ser uma proposta pedagógica, né, que ela é ampla, na verdade tem várias finalidades dentro dela. Então, assim, vejam não apenas como o trabalhar técnico, eu vou estar exercitando, praticando aquilo que eu aprendi tecnicamente. Não, tem isso, obviamente, é o cerne, né? É um ponto principal aí também, mas existem outros objetivos que são tão importantes quanto para a formação de vocês, né? São aqueles conhecimentos que a gente vai no dia a dia, aquelas práticas, aquelas competências, estar exercitando. Então, vejam como uma oportunidade de socialização, de integração, de trocas de experiências, né? E também de proposição de um desafio. Se sintam-se desafiados, né? Sintam-se desafiados, né? Quanto a essa proposta que a gente está colocando para vocês. Então, assim, esse é o meu desejo, que vocês enxerguem dessa forma, né? E que aprendam, cresçam, né? Ainda mais, né? Se desafiem, né? Aproveitem essa oportunidade para ir além também. Viu? E desejar boa sorte a todos, né? Que vocês tenham um percurso aí de terceira maratona, assim, bem produtivo, de muito aprendizado, de muita parceria e sem perder de vista, muito respeito, na verdade, no fazer desse dia a dia. A gente não pode nunca esquecer de vista, né, que nós vivemos em sociedade e precisamos realmente exercitar esses princípios tão importantes, né, de respeito, de parceria, de empatia, de colaboração. Então, vocês estão em equipes disputando, né, porque é uma competição, mas não pode perder de vista, né, e existe um ambiente importante de cavalheirismo, de cooperação e de respeito mútuo entre as equipes. A gente brinca aqui a colar, né, que faz parte do processo, mas sem a gente sair daquela linha, né, importante dos limites, né, pessoal, para a gente não gerar alguma situação, né, desagradável, viu? É só um aviso aí importante, né, para que a gente possa enxergar dessa forma e crescer dentro dessa forma também, né. A gente também vai aprendendo esses apontamentos no nosso dia a dia, né, como participar de tudo isso, mas com uma conduta, né, um padrão ético, isso também é esperado no ambiente de trabalho, né, Cristiano e Julie Kelly? Esse padrão ético, de respeito, de parceria, né? A gente vai ser desafiado, né? Vai ter muita pressão. É um ambiente de pressão também, a maratona, porque tem prazo, né, Cristiano? É um desafio. Então, como lidar diante disso? Então, isso também está sendo trabalhado, é trabalhado na maratona. Então, vejam apenas não a parte técnica, o HTML, o banco, a programação, isso faz parte, é natural, necessário para a solução que vocês vão propor. Mas tem N outros conhecimentos, competências e habilidades que a gente pretende, na verdade, trabalhar dentro desse evento, né? A gente já trabalha algumas dessas em sala de aula, mas esse é mais uma oportunidade para a gente fomentar, né, Cristiano, o desenvolvimento, despertar para esses valores, essas condutas, né, tão necessárias no nosso dia a dia, né? É isso que eu gostaria de desejar para vocês, né? Um evento produtivo, né? E agradeço aí realmente a parceria dos professores. Caiu minha conexão? Tá dando uma... Não, eu acho que foi Diego. Eita, congelou aí. Mas, assim, o que ele falou realmente é bem pertinente. Voltou? Não, ainda tá Diego, congelado aqui. não estamos te ouvindo. Cortou. Tá congelado. Aqui a imagem tá congelada, viu, Diego? Acho que Isso. caiu.
Bom, então você gosta de falar um pouquinho também, Júlia? Passo a palavra para E você. só assim, reforçando as palavras de Diego, que realmente foram bem pertinentes, né, sobre essa questão de que vão ser levados outros aprendizados que realmente a gente vê no mercado de trabalho. Então, no mercado de trabalho, a gente não trabalha na equipe só do coleguinha que tem afinidade. A gente não trabalha com a equipe que todo mundo tem um bom gerenciamento. Então, vocês vão poder ver também, muitas pessoas disseram aí que levou vácuo, levou isso, levou aquilo, né? Então, como vocês contornarem isso? Como dividir melhor as tarefas? Então, a parte do lado gerencial de vocês também vai aflorar, né? Alguém da equipe pode ser melhor aí nessa parte gerencial, então já puxar, reunir a equipe, dividir tarefas, dividir prazos de cada tarefa, né? Então, ver o que a gente precisa fazer primeiro, quando a gente tem que estar com isso aqui pronto para a gente conseguir partir para a próxima tarefa. Então, esse ponto aí é bastante importante também, né? Então, veja que não só realmente os conhecimentos que vocês já tiveram até agora nas disciplinas que trabalharam a criar um modelo relacional, isso, aquilo, mas realmente outras habilidades, né? E já simulando realmente o mercado de trabalho, que a gente tem que trabalhar com diferentes perfis de pessoas, não só o que a gente já está acostumado, e tentar levar essa parte ética, né? Sempre de trabalhar com respeito e tentar levar da melhor maneira possível, como a gente poder estar contornando. Uma pessoa tem mais experiência, tem mais habilidades na parte técnica, então vamos dividir as tarefas, fulaninho faz mais essa parte, o outro faz mais aquela outra parte, não, eu sou mais da equipe, da parte gerencial, não sou mais tão técnico, então vai ajudar nessa parte gerencial, né, que é bastante importante também, porque se eu sou bom tecnicamente e todo mundo é bom tecnicamente da equipe e ninguém se reúne, ninguém se comunica para dividir tarefas, por exemplo, para conversar, acaba não saindo nada também. Então, não basta ser bom tecnicamente, tem que ter todas essas outras habilidades aí, como muito bem foi falado pelos professores, né? Então, só tenho isso aí a comentar também. Você tinha caído, Diego, o Diego voltou. Se quiser concluir aí sua fala, Diego. Estava no final mesmo, tive um problema técnico, Tá um pouco baixo, Dimitri. Diego, aproxima o microfone. Falei Dimitri. Diego, aproxima o microfone. Pronto, então, tive um probleminha técnico, mas já era o final da minha fala, viu, Júlio? Certo. Perfeito. Então, super pertinente as palavras de Diego e de Júlio Kelly a respeito de que a gente trabalha com vocês aqui não somente a questão de né? De hard skills, tech skills, a gente também trabalha a questão das soft skills. Então, gerenciamento de equipes, comunicação, colaboração, a questão de saber apresentar, de saber escrever, né? Então tudo isso está aqui dentro também, tá certo? É um pouquinho do que a gente já trabalha nas aulas, então os professores já tentam trabalhar com projetos, tentam trabalhar a questão das soft skills. É por isso que o professor fulano cobra apresentação, cobra escrita de um relatório. Por quê? Porque você também tem que desenvolver essas outras habilidades, não somente as habilidades de tecnologia, as tech skills, tá? Excelentes palavras, eu não tenho nem o que acrescentar depois disso, tá? Então, vamos encerrar por hoje, vamos formar mais tarde os grupos, à noite eu encaminho nos grupos do WhatsApp, eu vou criar os grupos e encaminhar os materiais, e vocês já podem começar a pensar, a matutar aí com os seus neurônios aí, o que é que vocês podem estar fazendo, como é que vocês podem estar resolvendo. Aproveitem esse momento para essa imersão, tá certo? Aprender mais sobre o que estão vendo no curso. Tá? Isso rende 110% de frutos para todos. Tá? Vai além do que a gente espera, inclusive. Tá certo, pessoal? Bom, posso encerrar então? Vou encerrar aqui a gravação.